Juntos aqui de Brasília com as informações do DF, do entorno e conversando sobre tudo o que estiver acontecendo no mundo que for importante para a nossa vida. Eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Vem comigo. Foi encontrado agora há pouco, no fim da manhã, o corpo da jovem Rejane da Silva Oliveira, de 21 anos de idade, que desapareceu no início da semana passada. Kátia Gomes. Infelizmente, Viviane, a notícia teve essa família muito ruim. O corpo da Rejane foi encontrado aqui às margens do rio São Bartolomeu, que fica aqui no setor tradicional de Planaltina. Ele acabou de sair aqui no carro do IML, a família está muito abalada. E essa localização só foi possível porque ontem, o suspeito do crime foi preso e indicou o local. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Combinado, Kátia. Um casal é preso por aplicar golpes do falso Pix. Os dois compravam produtos de farmácias e apresentavam um falso comprovante de pagamento. Já já a gente tem os detalhes dessa história para vocês. Ladrão assalta Lava Jato em Samambaia e rouba um carro de um policial militar. Michael Leão escolheu a dedo, hein? Isso na hora do almoço, viu, Viviane? O assaltante veio caminhando por aqui, entrou no Lava Jato, rendeu os funcionários e em 50 segundos ele saiu levando o carro. O policial almoçava naquele restaurante ali. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Tá certo, Michael. Bebê recém-nascido aguarda cirurgia no coração. Samuel Ferreira Nunes nasceu no dia 31 de março com um problema grave no coração e precisa com urgência de uma transferência para o Instituto de Cardiologia. O problema é que, segundo os familiares, ele teria sido retirado da fila. Já já também eu conto os detalhes para vocês. Um advogado que agrediu amigos da ex-namorada em restaurante da Asa Sul é preso por descumprir medida protetiva. Márcio Fontinelli. Além de agredir os amigos, ele também ameaçou a ex-namorada dentro da delegacia, Vivi. Depois ele voltou a perseguir a ex-namorada e agora está preso. Os detalhes daqui a pouquinho. Até já, Márcio. E ainda vamos ao vivo até a Vila dos Pets, uma feira de adoção e vários produtos para os bichinhos de estimação. Essas e outras notícias você acompanha agora. Hoje é quinta-feira, 27 de abril, e o nosso jornal já está no ar. Vamos começar logo com essa notícia que a gente não gostaria de dar, né? O corpo da jovem Rejane da Silva Oliveira, de 21 anos, que desapareceu no início da semana passada, depois de sair da escola. Essa garota, a gente vem acompanhando esse caso aí, né? Desde a semana passada, foi encontrado na manhã de hoje, na região de Planaltina de Goiás. O principal suspeito de ter cometido esse crime foi preso na tarde de ontem. Sérgio Alves da Silva, de 42 anos, já estava sendo procurado pela polícia e agora a gente vai até o local onde o corpo foi encontrado, conversar com a Kátia Gomes, que acompanha as buscas. Kátia, boa tarde para você. Foi o próprio criminoso, que identificou onde estava o corpo da Rejane? Exatamente, Viviane, Todo esse crime foi esclarecido ontem à tarde, quando o Sérgio Alves da Silva, de 42 anos, foi preso. Ele foi encontrado em Planaltina de Goiás porque ele tentou ali cometer um crime, cometer um assalto, e aí a vítima acionou a polícia e a polícia começou a fazer buscas, pelo criminoso. E quando encontrou o Sérgio, percebeu que ele era a pessoa que estava sendo procurada pelo desaparecimento da Rejane, e ele inclusive tentou tirar a própria vida passando ali uma faca no pescoço. Como ele ficou machucado, ele foi atendido, foi socorrido, levado para o Hospital Regional de Planaltina, e lá ele confessou o crime, inclusive desenhou em um papel onde estaria o corpo da Rejane, Nessa região onde nós estamos, onde o corpo foi encontrado, é aqui às margens do rio São Bartolomeu. Fica mais ou menos 2 quilômetros do local onde ela desapareceu. Aqui vocês estão percebendo, uma região grande de mata. O corpo ele estava
lá dentro da mata mesmo, não foi tão simples encontrar. Primeiro, a polícia encontrou, né, veio fazer buscas aqui na região, começou cedo essas buscas, encontrou a mochila que pertence à Regiane. Eles continuaram as buscas, os bombeiros também participaram dessas buscas e aí eles localizaram o corpo dela. Ela estava enterrada, né, e tinha um carpete por cima para tentar ali cobrir realmente o corpo. Então, só agora, né, esse corpo foi localizado por volta das 10h30 da manhã. Só agora, quase meio-dia, é que eles conseguiram retirar o corpo da Regiane aqui dessa região de mata. Claro, a família, né, está muito abalada, a mãe chorou bastante porque ela viu a filha saindo daqui. E esse caso, né, chama muita atenção porque o Sérgio, ele já tinha ali uma condenação, já tem uma condenação por estupro, inclusive ele estava foragido do Saidão. Então ele aproveitou o Saidão, né, para cometer inclusive esse crime. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por não ter voltado para a penitenciária, então ele já estava aí com essa condenação. Inclusive, né, pessoas aqui relatam que existe uma suspeita de que tem um outro corpo enterrado, né, que também teria sido, uma mulher que também teria sido vítima do Sérgio. Mas claro, a polícia não confirmou ainda essa informação. Inclusive, o delegado marcou uma coletiva de imprensa para hoje à tarde, para passar todos os detalhes. E eu vou conversar agora, Viviane, com o Jorismar, que atendeu a gente ontem, né? O Jorismar da Silva, que é primo da Regiane. Ele também está muito triste, abalado com toda essa situação, né? Inclusive a mãe, né, estava aqui agora há pouco, ela nem conseguiu esperar para falar com a nossa equipe, porque a família está muito abalada. Em nenhum momento vocês imaginaram que isso poderia ter acontecido. A família, até o último minuto, tinha esperanças. Sim. Toda a família tínhamos a esperança de encontrar ela viva, que ela estivesse no cativeiro. Então, assim, a nossa esperança, a nossa fé era de encontrar ela viva. Infelizmente, aconteceu esse fato dela estar aí já morta. E é isso que nós temos que rever, porque a lei que estão aí divulgando, que estão fazendo no Poder Legislativo, é lei que beneficia bandido. É lei que dá favor a bandido e não dar nenhum apoio a um cidadão de bem que levanta cedo, que vai trabalhar, não tem uma proteção de nada. Nós vemos aí uma jovem de 21 anos de idade que veio aí para tentar ajudar a mãe e tentar aí fazer algo pela mãe. O final dela foi isso. É isso que nós temos que agradecer ao Poder Legislativo, aos nossos deputados, que nós colocamos lá dentro para fazer lei, mas não faz lei em benefício do homem de bem. A lei que é feita, recursos humanos, é só feito para bandido. Nós que precisamos de um amparo, precisamos de uma segurança pública, nós não temos a segurança. Aí está, mais um caso de Saidão, mais um caso de uma pessoa que já é condenada há tantos anos e estava aí lá de fora para cometer mais um ato criminoso. Nós temos que rever essas leis. A vocês, deputado, a vocês, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, cabe a vocês fazer lei que beneficia homens e mulheres de bem. Olha, pois é, Jorismar, ainda tem um detalhe, né, nessa história toda. Segundo a polícia, a mãe do Sérgio, ela mora aqui nas proximidades da região. A gente não sabe dizer exatamente qual é a distância, mas segundo as pessoas que moram aqui, seria a menos de 1 quilômetro aqui do local do crime. Então a polícia agora quer saber, né, o que aconteceu. Por que ela foi abordada lá, que fica mais ou menos uns 2 quilômetros aqui da região onde nós estamos, e ele trouxe ela aqui para a mata, né? Por que ele teve esse deslocamento? A polícia já sabe que ela foi morta com pelo menos 3 facadas. Inclusive, a faca, né? Uma faca foi encontrada aqui, agora a polícia vai fazer a análise para saber se a faca localizada é a faca utilizada no crime, né? Todo o trabalho está sendo apurado, feito ainda, né? A polícia está apurando todos os detalhes desse crime muito cruel, mas o fato é que a Regiane, infelizmente, foi encontrada dentro dessa mata que fica um pouco distante. Inclusive, os bombeiros tiveram muita dificuldade para conseguir retirar o corpo. Eles colocaram aqui uma corda
corda, né? Vocês estão percebendo que tem uma descida aqui, né? É tudo mato, terra, tem muita árvore. Eles colocaram uma corda, eles prenderam numa viatura dos bombeiros, tem uma aqui ao lado, mas eles prenderam em uma outra viatura que estava aqui também. Vou pedir para o Cláudio Rubens mostrar para vocês. Olha, os bombeiros ainda estão aqui, então eles amarraram essa corda no caminhão do Corpo de Bombeiros e subiram com o corpo. Foi um momento muito triste, muito terrível, né? Porque a Regiane, ela desapareceu no dia 17, né? Foi na semana passada. Então, assim, todo esse tempo que ela estava desaparecida, que ela já estava morta, né? Infelizmente, o corpo já está em um estado muito avançado de decomposição. Então, a família, né, precisou ver aquele corpo ali, né, sentir o odor. É uma situação muito, muito complicada. E como o Jorismar disse mesmo, é triste saber, né, que esse homem, ele deveria estar preso, porque ele já tinha ali uma condenação por estupro, além de vários outros crimes, né, não deveria estar solto. E acabou, né, Jorismar, infelizmente, tirando a vida da sua prima, né, destruindo a vida da mãe, que... Detalhe, né, para quem não assistiu o jornal ontem, a mãe dela, a Dulcineia da Silva, ela tinha narrado que ela mora na Bahia, né, a Regiane, inclusive, morava lá também, veio para Brasília há mais ou menos 6 meses. Então, ela disse que lá na casa dela, na Bahia, teve um momento ali que ela passava pelo corredor de casa e ela sentiu como se estivessem jogando areia em cima dela. Aí ela disse que depois, em um outro momento ali, sentiu novamente essa sensação, como se estivessem jogando areia nela. E aí ela já sabia que alguma coisa tinha acontecido, né? Alguma coisa ruim tinha acontecido. E logo depois ela recebeu essa notícia de que a Regiane estava desaparecida. Então a gente fica até refletindo, porque a Regiane, ela foi encontrada com o corpo enterrado, né? O corpo dela estava enterrado nessa região de mata. Em cima dela, o Sérgio acabou colocando ali um carpete para tentar disfarçar. Então, olha, a gente pensa, né? Sexto sentido de mãe realmente não falha. Essa sensação que ela contou ontem de ter sentido uma areia caindo no corpo pode ter sido justamente o momento que ela estava sendo enterrada, né, Jorismar? Verdade, talvez possa ser isso, porque a mãe, quando ela tem algo muito forte com a filha, ela tem todos os sentidos. Quando um filho está passando perigo, quando uma filha está passando perigo. E isso que nós temos que colocar na nossa vida, que nós não podemos aí negligenciar tantas coisas que estão acontecendo aí no nosso mundo errada. Porque nós temos que ter cada dia mais a perseverança, que nós precisamos de pessoas dentro aí dos poderes para fazer uma lei, para que nós possamos ter uma proteção. Então, a família agora nesse momento, a mãe, como a senhora viu, o pai está mais pior ainda do que a mãe, que não conseguiu nem vir aqui, porque não consegue nem ficar em pé. Tudo isso por causa de uma pessoa que tinha que estar atrás das grades para pagar pelos crimes que fez antes e está onde? No meio da rua, fazendo mais atrocidade com o nosso povo. Pois é, o Sérgio, né, que já tinha inclusive essa condenação por estupro, estava solto. Agora a polícia vai esperar o laudo, né, o exame do IML, né, o laudo, para saber o que aconteceu de fato. A polícia já sabe que ela morreu com pelo menos 3 facadas e agora vai investigar para saber se ela acabou sendo ali abusada sexualmente, já que ele tem esse histórico de estupro, né, inclusive condenação, né, que é uma situação muito triste, muito lamentável. Ela foi encontrada, enterrada, até a mochila dela, né, estava ali ao lado dela. A família já tinha localizado a bicicleta, que inclusive ele vendeu para uma pessoa que foi presa por receptação. Tinha encontrado também uma mecha de cabelo dela, porque ela tinha um cabelo vermelho, foi encontrado ali na região onde ela desapareceu essa mecha de cabelo vermelho. Também uma pulseira e também uma peça íntima, que a polícia ainda não tem certeza se essa peça íntima pertencia ali à Regiane, e uma calça que a família já confirmou que a calça era dela. Então, assim, infelizmente é difícil pensar nisso, mas tudo indica que ela possa sim ter sido abusada. É um fato que a gente não pode descartar, porque como uma pessoa já tem esses atos pecaminosos, esses atos aí de atrocidade,
já veio condenado a 2 instâncias por causa disso aí, então, com certeza, ele não trouxe ela aqui somente para matá-la. Sim, e nós aí sabemos que ele também deve ter abusado dela aí sexualmente. Nós tivemos, inclusive, informações, né? O Tribunal de Justiça disse que essa informação que nós recebemos, na verdade, pegamos no site do Tribunal de Justiça, a produção apurou que ele tem 5 processos por ameaça, por dano moral, ele também tem ali um processo de busca e apreensão, tem um embargo, na verdade, processo por roubo e também um agravo remuneratório, ou seja, ele já tem ali uma extensa ficha criminal, tem também diversas condenações. É muito difícil para a família entender como que esse homem estava preso ou até mesmo tinha o direito ao benefício do saidão, né? Porque é um benefício que geralmente as pessoas elas recebem quando ela tem um bom comportamento, mas com um histórico desse, de tantas condenações, como entender isso? Não tem como nem entender, porque fica aí aquele velho ditado popular, o certo é errado e o errado é o certo. Sabemos que ele não poderia, de forma alguma, ele estar aí de fora das grades. Porque eles estão de fora, mas um pai de família, uma filha, uma mãe, está trancada em seu lar porque não pode aí fazer mais nada. Jorismar, só tirando uma dúvida, que a gente está vendo que tem pessoas descendo ali, é da família? Não. São familiares, pessoas que estão descendo para tentar ver o local, não é familiar? Não é familiar. Os familiares já saíram daqui, foram todos para casa. E só nós estamos aqui para fazer essa entrevista aí por causa de vocês, que ajudaram muito aí nas buscas. Toda a mídia foi a principal aí a encontrar o corpo dela. Todas as mídias divulgou, então isso é uma coisa muito boa que aconteceu. Porque se não fosse a mídia, eu creio que até agora nós estávamos sem solução nesse caso. Agora a gente tem que ressaltar também o trabalho da própria família, porque claro que os bombeiros participaram, né, fizeram buscas, os cães farejadores ficaram aí uma semana procurando, mas a família não desistiu em nenhum momento de encontrar a Regiane. Foi inclusive a família que encontrou, né, a pulseira, a calça, não foi todos os vestígios ali. Foi a própria família que encontrou até a bicicleta dela que foi vendida, a família que passou as informações para a polícia. Sim, a pulseira, a peça íntima, o tufo de cabelo foi a família e a bicicleta a família. A calça, sim, os bombeiros que encontraram a calça ali atrás da casa aonde ele morava. Então, assim, a família nunca cessou de buscar. A família, ela correu atrás, ela vasculhou uma área muito extensa para ver se encontrava o corpo dela ali. Mas ele fez algo que ninguém poderia acreditar, que ele poderia andar a mais de uns 2 quilômetros a 3 quilômetros para colocar o corpo atrás ali, bem dizer, da casa da mãe dele. Muito obrigada, viu, Jorismar, pela sua coragem de falar, pela sua força, né? Eu sei que não está sendo fácil para você, para a mãe, para o pai, mas você criou essa coragem justamente para pedir justiça e que alguma coisa seja feita, que a lei mude e que isso não aconteça mais, né? Agora a polícia vai investigar também, Viviane, se ela foi morta lá quando ela foi abordada ou aqui, né? Provavelmente, né, pelo que a polícia investigou aqui, ela foi morta aqui porque foi encontrada uma faca. Então ele deve ter trazido ela aqui para essa região, né, matado ela e infelizmente enterrado. E a gente fica por aqui, Viviane. Muito triste, revoltante essa história, né, Kátia? Você trazendo aí, inclusive, a lembrança da mãe que nem mora aqui em Brasília e estava sentindo, no momento mais ou menos, né, em que tudo isso tinha acontecido, teve uma sensação ali de uma terra sendo caída em cima dela, quer dizer, a gente fica pensando como é que essa mãe está agora, né? E que traz justamente o que vocês comentaram aí, Jorismar trouxe com muita clareza a importância de se discutir novamente. Então, essa questão do saidão, um benefício, quem é que de fato pode ter esse benefício, né? Para uma pessoa que já tem tantas condenações, sair, a gente agora não sabe, enfim, a investigação vai confirmar ou não esse estupro, mas matar uma garota que tinha uma vida pela frente aí, querendo estudar, e da família agora, né, que fica com essa perda. Kátia, deixa eu te pedir um favor, eu não sei se é possível aí você mostrar, se você tem essa informação, mas quando a gente viu as imagens que foram divulgadas do Sérgio, né, passando ali, parecia que era perto de uma ponte.
E quando você vira ali a câmera para mostrar onde que é esse local, parece que tem essa ponte, eu não sei se é a ponte que ele realmente tinha sido visto, se é próximo à escola. Você tem essa informação? Então, aquela imagem ali que ele foi visto, foi flagrado, foi próximo ali à escola, né, onde a Regiane estudava, que é o Centro de Ensino Médio 1 aqui de Planaltina, conhecido como Centrão. Lá tem uma ponte também. Então, ele foi visto ali, foi ali que ela foi abordada, porque já era bem pertinho da casa dela. Ela estava voltando da escola, seguindo em direção à casa dela, então bem perto da casa dela, ele abordou a Regiane. E aí tem uma ponte lá, de fato, tem ali um córrego também. Aqui fica mais ou menos 2 quilômetros do local onde ela foi abordada. Aqui já é a ponte onde passa o rio São Bartolomeu, é uma outra ponte. Então ele teria abordado ela lá, né? Eu não sei se de fato houve ou não um estupro, a polícia vai confirmar através de um laudo do IML, mas assim, né, tem pistas ali, como por exemplo, né, roupa íntima, calça, que tudo indica que pode ter acontecido um abuso. E aí de lá ele seguiu para cá. E nessa região aqui fica bem próximo à residência da mãe dele, né? Então, segundo informações aqui dos moradores da região, ela mora a mais ou menos 1 quilômetro aqui do local onde o corpo foi encontrado. Então, aqui ele enterrou a Regiane. E o delegado disse que é mais ou menos uns 2 palmos, ele fez assim um buraco, acabou colocando ali ela nesse buraco e tentou cobrir com um carpete. Então, até por isso também, né, que pode ter dificultado as buscas, né? Segundo a família, os bombeiros não chegaram nessa região, né? Eles não vieram aqui, mas, né, como ela estava enterrada, se alguém passasse ali próximo, né, apesar de ser uma região de mata, então é uma região que ninguém circula, mas assim, poderia, né, ter sentido o cheiro, o mau cheiro do corpo, ou ter visto alguma coisa, mas ele acabou enterrando, o que dificultou. Então, ela só foi encontrada porque ele acabou sendo preso logo depois que cometeu um crime e ele confessou e fez um desenho do mapa da região. Inclusive, Viviane, a polícia chegou aqui bem cedo hoje, chegou aqui por volta de 6 horas da manhã, fez uma grande busca e demorou bastante para encontrar. Eles localizaram a mochila dela, continuaram as buscas e só 10h30 da manhã que esse corpo foi encontrado, né? Então, foi um trabalho tão difícil que o corpo saiu daqui quase meio-dia, né? Então, a polícia ainda demorou um tempo ali para desenterrar o corpo, fazer o exame ali, né? Tem que fazer a perícia de local, foi feita a perícia, só depois disso que ela saiu e seguiu para o IML, onde vai passar aí por exames para saber o que de fato, né, aconteceu e como ela morreu. Mas a polícia já garantiu, foram pelo menos 3 facadas. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, viu, Kátia? Qualquer novidade pode acionar a gente aqui. E agora, olha só, gente, um ladrão rendeu funcionários de um lava-jato, isso foi lá em Samambaia, e acabou roubando o carro. De quem era esse carro? De um tenente da Polícia Militar. E o repórter Maicon Leão vai trazer os detalhes desse caso pra gente. Oi, Maicon, boa tarde para você, bem-vindo das férias. Conta pra gente, ele estava armado? Oi, Viviane, boa tarde, obrigado. Tava sim, viu? Eu trago todos os detalhes a partir de agora. O crime aconteceu, era pouco antes da 1h da tarde. Esse policial trouxe o carro para lavar aqui nesse lava-jato e foi almoçar no restaurante que fica ali do lado, bem vizinho mesmo, muro com muro. Enquanto o pessoal aqui do Lava Jato fazia o serviço, o carro estava inclusive estacionado nessa vaga aqui. O pessoal almoçando ali, os outros trabalhando. Esse criminoso, ele vem caminhando, Viviane, tranquilamente pela rua aqui. Inclusive fez esse trajeto. Veio pela rua de trás aqui, caminhou, passa bem por essa estradinha aqui de cimento. Inclusive as câmeras de segurança aqui da região flagraram essa aproximação. Um detalhe que chama a atenção é que o responsável pelo Lava Jato, o locatário desse ponto, sai, Viviane, cerca de segundos antes dele. Inclusive nas imagens dá pra gente ver, sai primeiro um carro branco e segundos depois entra em cena esse criminoso. O tempo que ele gasta para render esses funcionários aqui do Lava Jato são exatos 50 segundos. Ele chega, aborda primeiro um senhor que estava aqui do outro lado, onde tinha uma moto, rende o outro funcionário que estava sentado ali almoçando. Nas imagens dá para ver nitidamente ele apontando a arma para esse funcionário, e aí ali ele pede a chave do carro e também o dinheiro daquele dia, que era o resultado
das lavagens daquele dia. Toda essa ação, Viviane, ela dura 50 segundos. E o que chama a atenção é justamente a forma, a tranquilidade, a cara de pau desse criminoso de andar aqui caminhando tranquilamente, vem, anuncia. Vale ressaltar o horário, era 12h57, ou seja, movimento intenso aqui na região. Essa área aqui ela é um pouco afastada, a gente não vê casas, tem uma área mais, uma ilha aqui, só depois tem casas, não tem um movimento intenso nessa parte, mas tem inclusive uma avenida aqui na frente do outro lado, ou seja, tem uma circulação grande de pessoas nas imediações, mas isso não intimidou esse criminoso que a gente vê nas imagens tranquilamente. Ele chega, caminha, rende o primeiro funcionário, depois já vai no segundo que estava sentado almoçando, Viviane. Pensa você, tá ali aproveitando o seu horário de almoço, às vezes poucos minutos para almoçar, e aí você é rendido ali, tem uma arma apontada para você, ele pega a chave do carro, entra no carro e vai embora em 50 segundos. O policial estava ali do lado almoçando, não deu tempo nem de sequer ver o carro embora. E aí agora fica justamente essa questão, a preocupação. Até agora o veículo não foi identificado, a gente conversou agora há pouco com esse policial, Viane, e ele passou a placa do carro, para quem está em casa puder ajudar, é um Corolla. A placa do carro, eu falo para você agora, é a PBU 9989, repetindo, é um Corolla prata da placa PBU 9989. Eu conversei agora há pouco também com um rapaz que locou esse ponto aqui do Lava Jato e ele me disse que já pretende inclusive se mudar daqui. É a primeira vez que acontece algo nessa gravidade, de entrar, de ter alguém apontando uma arma para os funcionários, mas ele disse que vira e mexe durante a noite, alguns ladrões acabam pulando aqui, fazem o que querem ali dentro e por isso ele não se sente seguro mais e vai procurar outro ponto. Mas o que fica agora, o principal objetivo é ajudar a localizar esse carro. A gente pediu até para o nosso DTV pôr na tela novamente a imagem, o momento em que esse ladrão entra aqui no Lava Jato, meio-dia, plena cara de pau, Viviane, poucos minutos para 1h da tarde, chega armado, não tem sequer a preocupação de esconder o rosto dele. A gente vê que ele tem, parece que um boné, mas não tem um cuidado de esconder o rosto ali, é uma preocupação. Chega de cara limpa, anuncia o assalto, aponta a arma. A preocupação, o medo das pessoas, né? Claro, quando você tem uma arma apontada para você, é de que o pior aconteça. Então, rapidamente eles colaboraram com o que esse criminoso exigia ali na hora, que era a chave do veículo, o dinheiro do dia. Ou seja, além do prejuízo do carro que foi levado por esse criminoso, tudo que eles tinham ganhado ali na parte de uma manhã inteira de trabalho foi levado por esse assaltante. A polícia já está à procura, então são duas coisas que quem está em casa pode ajudar a polícia a resolver agora. Primeiro, localizar o veículo, como a gente disse, esse Corolla prata. E segundo, se você reconhece, porque a gente sabe, né, Viviane, quem conhece a pessoa, às vezes repara o jeito que ela anda, algumas coisas, consegue identificar. Então, se você que está aí vendo as imagens dessa câmera de segurança, falou, opa, eu acho que é fulano, não precisa nem ter certeza. Entra em contato com a Polícia Civil pelo 197, que aí a polícia sim vai ter esse trabalho de ir lá checar, confirmar, opa, vem cá, você estava onde naquele dia, tal hora, e aí a polícia faz essa checagem. Mas é importante, porque uma pessoa que chega, rouba um carro como esse, em plena luz do dia, ela é capaz de fazer muitas outras coisas. Imagina, você está ali trabalhando, Viviane, isso aqui é um ponto em que tem uma movimentação intensa, várias pessoas passam aqui, deixa seu carro para lavar enquanto vai almoçar, é um ponto estratégico que ajuda, inclusive, para a pessoa, na correria do dia a dia ali, conseguir otimizar uma tarefa de lavar seu carro enquanto almoça. E aí agora, por conta desse medo, dessa preocupação, o responsável pelo Lava Jato agora já me adiantou que, inclusive, não pretende ficar mais aqui, que vai procurar um outro ponto por conta dessa insegurança, porque ali, na hora do almoço, não é nem aquele horário, às vezes, no fim do dia, as pessoas têm uma preocupação maior, quando está escurecendo, vai fechar o estabelecimento. Agora, quando você vai imaginar que ali, faltando 3 minutinhos para 1h da tarde, vai entrar um rapaz armado, apontar uma arma para você enquanto você almoça e levar, primeiro, seu dinheiro do dia ali, todo o trabalho, e segundo, levar o carro do seu cliente que estava aqui. O rapaz que foi, inclusive, é o mesmo que estava ali com a marmita que a gente viu almoçando, que ele tem que sair daqui
do Lava Jato e ir até ali o restaurante para falar, olha amigo, eu tenho uma notícia que não é muito boa para você não, seu carro acabou de ser levado ali. Imagina você ter que passar por uma situação como essa. Então, a gente reforça o pedido, que é inclusive um pedido do proprietário, do responsável aqui pelo local, Viviane, de quem tiver qualquer informação, vou pedir novamente para o nosso DTV encher a tela com as imagens da câmera de segurança, que é inclusive aquela ali da frente, ou seja, esse criminoso ele não se preocupou nem com a câmera de segurança, porque lá do lado de fora a gente consegue ver que tem uma no poste, aqui outra bem na frente, ele chega, passa ali na frente da câmera, são duas câmeras de segurança aqui, mas nem isso inibe, não preocupa, não faz com que ele repense a atitude, ele chega, anuncia, o funcionário estava sentado e via nessa cadeira aqui, ó, inclusive pedi pro Dentinho ver com a gente, ele estava sentado aqui onde fica a contabilidade, estava a chave aqui, o criminoso chega, aponta a arma para ele sentado, ele não tem nem o que fazer. Você tem uma arma apontada para sua cara, o que você faz? Você obedece. E foi justamente o que ele fez, entregou a chave, o dinheiro, e em menos de 50 segundos, a partir do momento que esse criminoso entra no Lava Jato, ele entra no carro e vai embora. Então, reforçando o pedido, você que está em casa, se reconhecer esse criminoso ou viu esse Corolla em algum lugar, eu vou até reforçar a placa aqui antes da gente encerrar, Viviane. Para quem puder ajudar, é um Corolla prata, a placa é P de pato, B de bola, U de uva, 9989. Então, quem puder, tiver qualquer informação, viu esse carro passando por aí, entre em contato com a polícia e se reconheceu, desconfiou que conhece o andado dessa pessoa que está aparecendo aí nas câmeras de segurança, entre em contato com a Polícia Civil pelo 197, né, Viviane? É isso, Maicon. Olha, eu fico imaginando, né, a sensação ali de insegurança, de frustração, de estar trabalhando realmente, de repente, ser assaltado dessa forma. E depois, até como é que ele se sentiu, medo também de falar depois para o policial militar que o carro dele tinha sido roubado. Entendeu? O próprio policial também que não teve nem como agir ali para poder evitar esse assalto. E a gente colocou ali, viu, como você comentou e pediu, estavam ali então as imagens, a placa, para quem souber de alguma pista. Então, pode procurar a polícia aí para poder ajudar a resolver esse caso. Obrigada, Maicon. E um bebê recém-nascido está internado no HMIB, aguardando uma transferência para o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Samuel Ferreira Nunes nasceu no dia 31 de março. Ele nasceu com um probleminha grave no coração e corre um sério risco de morrer. O repórter Márcio Fontinelles tem os detalhes para a gente desse caso. Márcio, boa tarde para você. Explica melhor para a gente, né? O Samuel foi retirado da fila de espera, é isso, segundo familiares? Pois é, Vivi, o pequeno Samuel não tem nem um mês de vida e já está passando por tudo isso, né? Ele tem um problema de coração, como você falou, então esse problema ele causa insuficiência de sangue no corpo, também acaba prejudicando outros órgãos e aí ele precisa de uma cirurgia urgente. A família fez tudo certinho, entrou com o pedido, o médico fez o pedido da cirurgia, e ele entrou numa fila para conseguir fazer essa cirurgia pela rede pública de saúde. Mas aí quando a família começou a desconfiar que estava demorando demais e ele não tem tempo, ele precisa da cirurgia com urgência, aí descobriu que o nome dele tinha sido retirado dessa lista. Ao meu lado, a Denise, que é a mãe do pequeno Samuel. Denise, para a gente começar, como é que é a questão da saúde do Samuel hoje? Qual que é a urgência dessa cirurgia? Boa tarde. Olá, boa tarde. Essa cirurgia ele poderia fazer com 6 meses a 1 ano e meio de idade. Porém, o Samuel ele nasceu com um estado mais grave, né, dessa mutação genética no coraçãozinho dele e ele precisava, em poucos dias de vida, fazer essa cirurgia. Porém, ele já vai fazer 1 mês e até então não temos respostas. Como é que foi essa questão de vocês descobrirem, você e o seu marido descobrirem que o nome dele estava na lista e foi retirado o nome? Foi através da Defensoria Pública que entrou em contato com o ICTDF e descobriram que o nome dele não estava na regulação do hospital, ou seja, retiraram ele da fila. No dia 17/4 agora, conseguimos colocar ele na fila de novo. E aí, no caso da Defensoria Pública, vocês procuraram a Justiça e vocês conseguiram uma decisão judicial para que ele fosse transferido e também, ou então que o Estado arcasse com os custos da cirurgia. Como é que ficou essa situação? Então, o juiz intimou, né, o ICTDF que transferisse o Samuel em 2 dias. Até marcaram a cirurgia para ele para o dia 26/4,
Porém, vamos verificar, né, juntamente com a equipe do ICTDF, falaram que era uma mera marcação fictícia, ou seja, que era para desconsiderar aquela data. E que eles entrariam em contato, porém até hoje não tivemos resposta, não tivemos contato algum. Eu queria entrar um pouquinho nessa questão da data fictícia que eles falaram para você. Então eles marcaram o dia 26 de abril, quando vocês, obviamente, ficaram ali na esperança de fazer a cirurgia, de ter o atendimento do pequeno Samuel, mas aí vocês descobriram que essa data é fictícia. Eles justificaram o porquê? Que história é essa? Não, eles justificaram que essa data eles que marcavam e que entrariam em contato, que era para desconsiderar essa data e esse horário. Denise, com relação à decisão judicial, todos já estão cientes, a Secretaria de Saúde, o hospital, e o que eles falaram para você para o cumprimento dessa decisão? O ICTDF falou que não tem leitos de UTI, né? O que entrou em contradição, porque falamos com atendentes que nos garantiram que tinha dois leitos disponíveis. O GDF até então não se pronunciou, nem a Secretaria de Saúde, que também foram notificados. Só para a gente entender um pouquinho mais, explica um pouquinho para a gente como é que é a situação do Samuel, como é que ele está hoje e qual é o problema que ele tem. Não precisa muito entrar em questão técnica, mas que a gente possa pelo menos entender a gravidade do que ele tá passando. Olha, o Samuel está internado na UTI neonatal, né? Em ala verde, onde ele precisa de cuidados especiais, ele tem falta de ar, baixa oxigenação sanguínea, às vezes ele fica roxo, que é essa síndrome do bebê roxo, que é causada pela tetralogia de Fallot, e ele tem esses probleminhas, por exemplo, ele não pode chorar, ele não pode cansar, até nas mamadas tem que ficar observando se ele vai cansar. Então, assim, realmente ele precisa dessa cirurgia com urgência. Eu queria que a senhora deixasse o apelo da senhora, então, já que a senhora tem decisão judicial a favor, descobriu que tem, parece, 2 vagas disponíveis, para que esse caso fosse resolvido, né? Uma mãe falando agora para o governo para ver se eles, né, conseguem se sensibilizar e cumprir o que foi determinado, né, pela justiça. Eu gostaria de pedir às autoridades que olhasse o nosso caso com carinho e pensasse como pai e mãe, que tem um filho que precisa de uma cirurgia com urgência, né? E tomasse providências, ou que transfiram ele, arrumem um leito no ICTDF, ou que custeiem em um hospital particular a cirurgia do meu bebê. Vivi, eu não vou demorar muito com a Denise aqui não, porque como a gente falou, o Samuel tem poucos dias de vida, então ela está de resguardo, obviamente, ela não pode ficar muito tempo em pé aqui, mas a gente deixa essa questão, né? A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Saúde, pedindo uma nota, pedindo explicações, e pelo menos até agora não chegou nada pra gente, a gente aguarda uma resposta. Eu volto com você. Situação, né, Márcia, falando que ela está em resguardo, porque a coisa que ela queria era estar em casa, né, com o bebê, e agora tem que ficar ela mesma ali, correndo atrás da justiça para conseguir que ele faça uma cirurgia, descobrir se tem vaga, se não tem. E a gente diz aqui, olha, a gente continua com esse espaço aberto para que a secretaria informe para a gente e para a mãe, para a família, por que então que Samuel saiu dessa fila de espera, o que está acontecendo e quando que ele vai passar por essa cirurgia, o que vai ser feito. Obrigada, Márcio. E um traficante de drogas de alto padrão foi preso ontem no Lago Norte. O homem, que é formado em neurociência na Austrália, cursou 4 anos de medicina na Argentina, vendia cogumelos mágicos na internet. No site, que foi bloqueado pela polícia, o usuário podia escolher detalhes do alucinógeno. A própria ferramenta calculava a dose. Segundo os investigadores, o traficante montou um laboratório completo para a produção de cogumelos alucinógenos e substâncias derivadas, que podem causar graves danos mentais e físicos. Durante as buscas, os agentes encontraram aparelhos de indústria farmacêutica, estufa e equipamentos que comprovam a rotina de invase e distribuição. O que chama a atenção da coordenação de repressão às drogas neste caso e que serve de um alerta para toda a população do DF
é que ele se utilizava de fake news nos sites e nas redes sociais, dizendo que esses cogumelos eram naturais e por isso tinham seu uso liberado em território nacional. Foram identificadas transações para clientes no Brasil e no exterior. Só nos últimos 6 dias foram pelo menos 86 encomendas enviadas por correio pelo traficante. Ele foi indiciado por tráfico de drogas, venda e exposição à venda de substância e coisas nocivas à saúde, exercício ilegal da medicina, curandeirismo e incitação ao crime. Somadas, as penas podem chegar a 33 anos de prisão. E vocês costumam usar o Telegram para mandar vídeos com qualidade melhor e aí estão estranhando, ele está fora do ar? Te conto por quê. A Justiça Federal determinou a suspensão temporária do aplicativo de mensagens no Brasil. Segundo a Polícia Federal, a empresa não entregou dados completos de neonazistas investigados que usam a plataforma. E a decisão, o juiz também aumentou de 100 mil para R$1 milhão a multa diária, caso o aplicativo se recuse a fornecer as informações. O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou a suspensão do Telegram no país devido à falta de fornecimento de dados de grupos extremistas. Há agrupamentos lá denominados Frentes Antissemita, Movimento Antissemita, atuando nessas redes e nós sabemos que isso está na base da violência contra as nossas crianças, os nossos adolescentes. De acordo com a Polícia Federal, a empresa forneceu apenas os dados dos administradores dos grupos e não de todos os usuários investigados pelo ataque que deixou 4 mortos em 2 escolas de Aracruz, no Espírito Santo, em novembro do ano passado. Uma das justificativas da plataforma é que um dos grupos foi excluído. Na decisão, o juiz determinou a suspensão temporária do Telegram no país e ampliou a multa de 100 mil para R$1 milhão por dia de atraso em fornecer as informações. O bloqueio do Telegram acontece um dia após a Câmara dos Deputados aprovar um requerimento de urgência para a votação do projeto de lei das fake news, que responsabiliza as plataformas digitais pela divulgação de conteúdos falsos, antidemocráticos e que estimulem a violência. A proposta será votada diretamente no plenário na próxima terça-feira. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, iniciou uma rodada de negociações com os parlamentares antes da apresentação do texto final, prevista para esta quinta-feira. O deputado Orlando ele esteve conosco hoje pela manhã com a bancada evangélica e ele vai se reunir com outros partidos também. Ele está se reunindo com vários partidos para que façam os seus ajustes. Entre os pontos de divergência nas negociações está a criação de uma agência reguladora para fiscalizar a lei e a aplicação de sanções administrativas em caso de descumprimento das regras. Cada um pode continuar falando o que bem entender nas redes sociais, desde que isso não seja apologia a um crime, desde que não defenda a automutilação, a pornografia infantil, um golpe de Estado. Nós procuramos os representantes do Telegram, mas não tivemos retorno. E 6 pessoas foram presas suspeitas de comercializar diamantes e outras pedras preciosas extraídas de garimpos ilegais. Segundo a Polícia Federal, o grupo atuava no Brasil e em outros 14 países. A operação da Polícia Federal revelou um grande esquema de contrabando de pedras preciosas e ouro que movimentou pelo menos 30 milhões de reais. Em nota fiscal, valor de mercadoria, depósitos em contas, tá? Então, o valor da mercadoria é difícil precificar, porque para você colocar o preço de um diamante bruto, vai depender da lapidação. Os agentes cumpriram 38 mandados de busca e apreensão em mansões no interior de São Paulo. Nos cofres desta casa foram encontradas diversas pedras preciosas, dinheiro, joias e relógios de luxo. Cristal de quartzo. Aqui são ametistas. São esmeraldas. Aqui é uma peça de metal que eu dei para fazer um anel para minha esposa. Um dos investigados disse que a maior parte dos relógios é falsa, mas embaixo deles estavam escondidos os diamantes. Esse é diamante lapidado. Tá. Para cravejamento. Que também estava debaixo dessas caixas de relógio que você diz ser de falsificação, né? Qual que não é falsificado? Esse é original, esse é original, esse é original, esse é original e esse é original. Tá.
Segundo a polícia, um avião foi comprado apenas com diamantes brutos. De acordo com a Polícia Federal, as pedras preciosas e o ouro eram extraídos de garimpos ilegais em Rondônia, Mato Grosso e Minas Gerais. Foram identificadas negociações em diversos países: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha, França, Bélgica, Suíça, Emirados Árabes, China, Singapura, Gana, Namíbia, África do Sul e Serra Leoa. O que salta aos olhos é a capilaridade deles nos outros países. O acesso que eles têm para poder conseguir fazer contatos e conseguir investimentos para poder fazer a venda desses diamantes. O investigado que está em Dubai, né, ele fala, olha, eu tenho compradores aqui que estão pagando 2, 3 milhões numa pedra. Segundo a investigação, os criminosos abriram empresas de fachada que emitiam notas fiscais frias para a venda das pedras preciosas no exterior. No total, a justiça decretou a prisão preventiva de 8 pessoas. Um dos principais alvos foi preso nos Estados Unidos. É o empresário e piloto Guilherme Pereira Fontana Cipriani. Ele é filho de Antônio Celso Cipriani, ex-presidente da companhia aérea Transbrasil, que faliu em 2002. Guilherme também teve a prisão decretada pela Justiça norte-americana e ainda não se sabe quando ele será trazido para o Brasil. A investigação teve início quando um dos suspeitos foi preso no aeroporto de Guarulhos em 2020. Ele tentava embarcar para Dubai com diamantes avaliados em R$350 mil. O suspeito acabou solto horas depois. No momento da fiscalização, ele disse que estava levando amostras de café. Apresentou. Daí, como as autoridades já tinham conhecimento do métier dele, foi feita uma revista pessoal mais acurada e localizaram os 4 diamantes. Estavam dentro da calça jeans dele, né? E localizaram esses 4 diamantes. Eles levam dessa forma, porque é muito fácil de ocultar. E o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, oficializou a criação da CPI mista dos atos golpistas de 8 de janeiro. A instalação da comissão e a definição dos integrantes deve acontecer na semana que vem. A leitura do requerimento para a criação da CPMI foi feita logo no início da sessão do Congresso Nacional. Agora, a instalação depende da definição dos membros por parte dos blocos partidários da Câmara e do Senado. A comissão é mista porque terá 16 deputados e 16 senadores como membros titulares. Na Câmara, o maior bloco formado por União Brasil, PP, PSB, PDT, PSDB, Cidadania, Avante, Solidariedade e Patriota terá 5 vagas. MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC terão 4 cadeiras. O PL, 3. PT, PCdoB e Partido Verde, 2. PSOL, Rede e Partido Novo, 1 vaga cada. No Senado, bloco formado por PDT, MDB, PSDB, Podemos e União Brasil terá direito a 6 cadeiras, assim como o bloco composto por PT, PSB, PSD e Rede. PL e Novo terão 2 vagas, assim como o bloco do PP e Republicanos. A abertura da comissão foi pedida pela oposição. O governo era contra por temer atrasos na tramitação dos projetos de interesse do Planalto, mas mudou de posição após o vazamento de imagens do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, no dia dos ataques. A estratégia atual do governo é garantir o maior número de parlamentares aliados na formação da CPMI. Tanto é que, nesta terça-feira, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, mudou de bloco partidário. Com este movimento, a base governista garantiu mais uma vaga pelo Senado na comissão, enquanto o PL, que teria direito a 3 vagas, passou a ter 2. O líder da oposição no Senado contestou a distribuição. A partir do dia 8 de fevereiro, nós temos a mesma composição. Então, pela composição e pelo regimento do Congresso, que é onde está acontecendo a CPMI, nós alertamos a mesa do erro que poderia ser cometido, para que nós não percamos uma vaga na CPMI, de 3 para 2. Na verdade, é aos 3 que a gente tem direito. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, deve decidir nos próximos dias como ficará a distribuição final da CPMI. Falta definir também o presidente e o relator.
Mais cedo, Randolph afirmou que o governo não aceitará que parlamentares investigados pelos atos golpistas integrem a CPMI. Não se coloca para investigar, para ter acesso às investigações, aqueles que são suspeitos do crime. E o general Gonçalves Dias foi convocado para prestar depoimento na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa aqui do DF, que também está ouvindo as pessoas testemunhas em relação a esse caso. Ele vai ser ouvido como testemunha. Os distritais aprovaram o requerimento, mas ainda não definiram a data da audiência. Gonçalves Dias era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no dia 8 de janeiro, durante os ataques às sedes dos 3 poderes aqui em Brasília. E para lembrar aí para vocês, o general pediu demissão do cargo após a divulgação desses vídeos aí em que ele aparece no 3º andar do Palácio do Planalto durante a invasão. E o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, exonerou nesta quarta-feira 30 servidores do órgão. Os depoimentos de 9 militares que aparecem nas imagens das câmeras de segurança do Palácio vão servir para a Polícia Federal apurar as falhas na segurança durante a invasão. Um dos militares ouvidos foi o general Carlos Feitosa Rodrigues, que era chefe da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI. Ele disse no depoimento que o grau de risco foi avaliado conforme as informações recebidas da PMDF, que havia a possibilidade de manifestação com baixa animosidade e que a Coordenação Geral de Análise de Risco não recebeu nenhuma informação relatando a possibilidade de invasão de prédios públicos e manifestação violenta. Já o coronel Vanderly Batista, que na época era diretor adjunto de segurança, reforçou que nenhum relatório de inteligência chegou ao gabinete e no dia 8, o efetivo no Planalto era de apenas 45 militares. No depoimento, o coronel afirmou que até o fim do dia, cerca de 400 militares tinham sido convocados. E em determinado momento, o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, determinou que fossem feitas prisões de todos os presentes, mas que houve muita dificuldade em função dos gases de pimenta e lacrimogênio. O coordenador de segurança das instalações no dia da invasão era o major José Eduardo Natali, de camisa branca nas imagens das câmeras de segurança do Planalto. A Polícia Federal, ele disse que ao ser informado que a segurança do palácio havia colapsado, retirou o paletó, a gravata e a pistola para se infiltrar entre os manifestantes a fim de conter danos e evitar o furto de sua arma. Sobre as imagens em que aparece dando água aos invasores, Natali disse que os manifestantes exigiram água e entregou algumas garrafas para que se acalmassem e não danificassem a copa. O major afirmou que estava sozinho e aguardava reforços. Quando escutou a tropa chegando, ordenou que todos os invasores saíssem do local. No fim da tarde, o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Ricardo Capelli, anunciou a exoneração de 3 dos 4 secretários nacionais do gabinete, além de outros 26 servidores com cargos de direção. A medida faz parte do processo de renovação do GSI, determinada pelo presidente Lula. Mais cedo foi publicada a dispensa do secretário executivo, o coronel da reserva Jorge Henrique Fontes, que pediu demissão. E a defesa do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, entrou com um novo pedido de habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal. O advogado do ex-secretário alega piora do estado emocional e psíquico, com risco de, abre aspas, tentativa de autoextermínio, fecha aspas, e pede que Torres possa ficar sob internação domiciliar. O STF ainda não se manifestou. No Congresso Nacional, um grupo de senadores decidiu enviar ao ministro Alexandre de Moraes uma carta com pedido de liberação para visitar Anderson Torres no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, que fica lá no Guará. Torres está preso desde o dia 14 de janeiro por suspeita de omissão durante a invasão dos prédios dos 3 poderes em Brasília. Agora, olha só que medida importante para as vítimas de violência doméstica e familiar.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vão realizar ações conjuntas para poder fazer cirurgias em mulheres, crianças e adolescentes que tiveram alguma sequela nesse crime. A gente conversa agora com o juiz auxiliar da presidência do TJ, o Luiz Martius Júnior. Boa tarde, muito obrigada por participar com a gente aqui do SBT Brasília primeira edição. E eu queria saber como é que vai ser esse trabalho conjunto de atendimento. Boa tarde, Viviane. Sou eu quem agradece o convite para falar de uma ação tão importante e tão preciosa para nós. Como você bem colocou, é uma ação que busca confluir esforços, juntar esforços para tentar solucionar uma questão que muitas vezes passa despercebida, que é a situação da vítima. É muito comum que a gente cobre a punição exemplar dos ofensores e isso deve acontecer realmente, Quem pratica crime em situação de violência doméstica tem que ser exemplarmente punido, mas a gente esquece muitas vezes que a punição tem um prazo determinado, mas as marcas, as sequelas decorrentes dessa violência muitas vezes perduram para o resto da vida. Então a preocupação do tribunal em fazer esse acordo de cooperação, é pensar na autoestima da mulher, da criança, do adolescente vitimado por um crime ou por um ato infracional decorrente de situação de violência doméstica, para que a gente consiga, de alguma forma, minorar essa situação que aflige para o resto da vida uma pessoa que passa por uma experiência terrível de violência doméstica. E, doutor Luiz, como é que vai ser esse atendimento? Essas pessoas que foram vítimas de violência, a quem elas procuram? As ações são coordenadas, elas começam na própria vara de violência doméstica ou no tribunal do júri, onde o processo está correndo. Então, a vítima se manifestar a intenção de ser avaliada, para verificar a possibilidade da cirurgia plástica reparadora, ela deve informar isso de forma reservada na Secretaria do Juízo, vai ser mantida toda a descrição e ela vai ser encaminhada para uma avaliação, primeiro, para verificação de enquadramento, se aquela sequela foi decorrente de um crime ou de um ato infracional realmente, e o Núcleo Judiciário da Mulher e a Coordenadoria da Infância e da Juventude vão fazer esse encaminhamento para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que vai marcar uma consulta e vai fazer a avaliação para verificar se aquela paciente pode ser operada ou não, se aquela situação dela é indicativa ou não de uma cirurgia reparadora que vai ser feita com êxito. Avaliação médica, que toda a ciência médica vai nos fornecer os elementos para saber se é seguro fazer uma intervenção naquela vítima, naquela paciente. Porque, na verdade, então, não é qualquer sequela, Você precisa primeiro desse atendimento prévio para saber como é que vai ser o encaminhamento. Isso, o primeiro requisito é que seja decorrente de uma prática de crime ou de ato infracional cometido em situação de violência doméstica. E aí vão ser atendidas tanto as mulheres quanto crianças e adolescentes, desde que evidenciado esse nexo entre a lesão, aquilo que foi causado, aquela sequela que foi causada e a prática de um crime ou de um ato infracional. Então, existem outros aspectos que têm que ser avaliados, e a ciência médica é quem vai nos dar esses parâmetros para saber se é conveniente ou não fazer a cirurgia. Existe questão de risco cirúrgico, existem questões relacionadas ao próprio resultado da cirurgia, se será um resultado dentro do esperado. Então, isso os médicos vão avaliar a partir do encaminhamento que o tribunal faz para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas o primeiro passo é fazer o pedido para que seja atendido. E esse pedido pode vir no processo, ele pode vir através da Defensoria Pública, ele pode vir através do Ministério Público, mas ele vai ser recebido pelo juiz da vara de violência doméstica ou da vara do tribunal do júri, e aí vai ser dado todo o encaminhamento. Doutor Luiz, se eu não me engano, foi ontem que assinaram esse acordo, Me corrija se eu estiver errada, mas só para saber se já começa a valer a partir de agora, essas cirurgias já podem começar a ser feitas? Já está em pleno vigor o acordo de cooperação. Ele é um processo, na verdade, então ele passa por essa primeira manifestação de vontade, depois pela avaliação. Então, o que a gente pretende fazer são mutirões, a gente pretende concentrar algumas ações em determinados momentos, até para que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica possa convocar os voluntários, os médicos que atuam nisso de forma voluntária, a gente conseguir centro cirúrgico, conseguir uma série de outros requisitos para que a cirurgia possa ser feita. Então, a intenção do tribunal é fazer pelo menos 2 mutirões no ano, concentrando essas avaliações, que envolvem alguns exames prévios. Então, essa cirurgia não é imediata, Primeiro é feita uma avaliação, nem todo mundo que chegar vai ser operado, mas aquelas pessoas que tiverem indicação cirúrgica vão passar por todos os exames na rede credenciada. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vai nos fornecer esses contatos também, vai facilitar esses contatos com a rede hospitalar e com os médicos conveniados e associados a ela, para que possa ser facilitado e possa ser realizado o maior número possível de cirurgias.
E há um número de vagas determinado ou não? Não tem um número de vagas, né? Até porque muitas pessoas que chegam não são, né? Ao final não chegam a submeter a cirurgia. Então a gente tem, na verdade, ações e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vai fazer o levantamento daquela capacidade de absorção que ela tem. E ela vai nos dizer, né, dentro das ações dos mutirões que vão ser integrados, quantas cirurgias vão ser realizadas naquele evento específico. Olha, um trabalho muito interessante que vocês vão fazer. Até queria destacar aqui que a Fundação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também faz outros mutirões, né, doutor? Que inclusive para a reconstrução de lábio leporino, de mama para mulheres que estão com câncer. E veio até dessa iniciativa essa ideia, Antônio Luiz? Sim, o que a gente está fazendo é unir a boa vontade do Poder Judiciário, a preocupação do Poder Judiciário com a expertise que a Fundação Ideia já tem em outras temáticas. Então, o que a gente está trazendo é um pouquinho dessa expertise que eles já têm para os casos de mastectomia, para os casos de reconstrução que não estão relacionados à questão de violência doméstica, mas tentando trazer um pouquinho para a vítima de violência doméstica, para a criança, para o adolescente que sofreu a violência, para que ele também possa ser beneficiado por essa ação de grande importância, de grande relevo social que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já faz. É isso, então fica aqui essa nossa dica, né, para algumas pessoas que se encaixam em alguma dessas questões, que precisam de uma dessas cirurgias. Muito obrigada pela entrevista, por trazer essas informações para a gente, doutor Luiz. Uma ótima tarde para o senhor. Sou eu quem agradece. Muito obrigado. E olha, em Lusiânia, uma família sofreu um acidente e o carro foi parar numa ribanceira. A queda só não foi mais grave porque o veículo parou entre algumas árvores. Um adolescente que conseguiu sair do carro foi quem acionou os bombeiros. O repórter Márcio Fontinelli conversou com um dos socorristas que atenderam a essa ocorrência. Márcio, é com você. Vivi, a moça de 33 anos foi buscar a filha adolescente. Quando voltava para Lusiânia, acabou ali perdendo o controle do carro e caiu numa ribanceira. Ela desceu mais ou menos 19 metros. Quem atendeu a ocorrência foi o batalhão do comandante Eberson, que vai explicar para a gente agora exatamente como aconteceu. Comandante, como é que foi a ocorrência e qual cenário a equipe do senhor encontrou quando chegou lá? Boa tarde, Márcio, a todos que nos assistem, a Viviane que está no estúdio também. Então, nós chegamos nesse local e percebemos que o carro ele caiu num local realmente bastante íngreme, um local que era um vale bastante extenso ali, de quase 40 metros, e por sorte o carro parou em aproximadamente 19 metros, como você havia dito, em função de umas árvores que estavam ali. Então, chegando no local, nós percebemos que uma das vítimas, que é uma adolescente de 15 anos, tinha nos acionado, foi ela que nos acionou. Então ela procurou o sinal de celular, saiu do carro, procurou o sinal de celular para pedir ajuda. E a mãe e uma filha, a mãe e a filha dela, né, de 4 anos, ou seja, a irmã de quem nos acionou, estava ali também no local. E elas ainda estavam ali dentro do carro e nós fizemos aquele processo de retirada das duas. E a criança que nos acionou, a adolescente de 15 anos, ela estava vindo de um colégio militar. Então, ela já sabia os procedimentos, ligar através do telefone 193 e pedir socorro. Então, quando nós chegamos nesse local, nós percebemos que era um local realmente de difícil acesso, precisava realmente fazer um resgate rápido e impedir que o carro caísse mais ainda. Comandante, a informação que a gente tem é que a adolescente saiu do carro e subiu a ribanceira para conseguir ter sinal no celular e conseguir pedir ajuda, né? Então, para a gente ver a força da pessoa também quando precisa de ajuda, né? Ela conseguiu fazer esse trajeto aí subindo para conseguir pedir ajuda, né? Exatamente, ela saiu do carro, ela buscou um local que pudesse ter sinal do celular para poder nos acionar. E para nos ajudar, inclusive, ela nos mandou uma foto de como estava o carro, porque dependendo da forma que estava o carro, nós precisaríamos ou não de certos equipamentos. Então nós conseguimos fazer um socorro mais preciso graças a todas as informações que ela nos passou. Com relação ao estado de saúde de todos, eles estavam machucados, estavam bem? Como é que ficou a situação de todos, da mãe e dos 2 filhos? Então, elas estavam bastante assustadas, né? Bastante nervosas, mas todas conscientes, com algumas escoriações e reclamando de algumas dores, né? Mas nada grave, nada que pudesse assim, ter que levar de maneira muito urgente ali para o centro médico, né? Então foi uma coisa mais tranquila, mais a situação ali que deixou elas bastante nervosas e o fato de ter que tirar daquela situação que poderia causar um acidente ainda maior, dependendo de como ela saísse daquele carro.
O senhor tem informação se elas estavam de cinto na hora do acidente? Essa informação não foi nos trazido, né? Porque nós chegamos no local, como uma delas já estava fora do carro e as outras já estavam tentando sair, ou seja, estavam conscientes, possivelmente elas mesmas retiraram o cinto para tentar sair do carro, né? Então, nós chegamos, elas já não estavam com cinto, mas possivelmente por ter retirado mesmo. E o fato deles não terem machucado tanto, ou seja, pequenas escoriações, mostra também que eles estavam, de certa forma, seguros, ou seja, possivelmente com cinto. Comandante, qual é a recomendação em um caso como esse, um caso de acidente? Qual é o procedimento que as pessoas devem adotar? Assim como ela, tem que acionar urgentemente o telefone, através do telefone 193, nossas equipes. E a gente às vezes vai pedir também mais informações adicionais para que a gente faça um socorro mais preciso e direcionado. Ou seja, o fato de às vezes a gente pede uma foto, uma imagem, isso vai nos ajudar. Então é manter a calma e nos acionar o mais rápido possível e seguir as orientações do Corpo de Bombeiros. Comandante, com relação à segurança no trânsito, esse local do acidente era uma estrada de terra. A mãe estava descendo ali com o carro e perdeu o controle. Nesse caso, qual é a recomendação quando alguém for passar por uma região como essa? Como é que a pessoa pode ter uma segurança maior para não ter nenhum problema aí com relação a acidentes? Sim, esse era um caso onde a estrada era de chão, né, batido, tinha muito cascalho solto e muitas curvas. E é um lugar íngreme, né, com bastante vale, então realmente o cuidado tem que ser redobrado nesse caso, porque é muito fácil derrapar, principalmente em curvas. Então realmente é desacelerar o carro, colocar marchas mais fortes e também ir com bastante cuidado e prestar bastante atenção nas curvas e nessa questão dos cascalhos que estão soltos, que pode deslizar e chegar a cair. Muito obrigado pela sua participação, comandante. Vivi, eu volto com você. Obrigada, Márcio. E olha, a Polícia Federal realizou uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Foram 195 mandados cumpridos em 13 estados. No Tocantins, a operação, que recebeu o nome de Rota Caipira, teve como objetivo reprimir o tráfico internacional de cocaína de países como Bolívia, Peru e Colômbia para o Brasil. A droga ela é oriunda de países andinos, principalmente Bolívia e Peru. É uma investigação que é conduzida pela Polícia Federal em Araguaína, só que ela tem um âmbito nacional, né? Estão sendo investigadas pessoas de pelo menos 13 estados. Caminhonetes e carros de luxo foram apreendidos e levados até a sede da Polícia Federal de Araguaína. Os veículos estavam em uma concessionária e supostamente pertenciam a um empresário investigado por ter ligações com o grupo criminoso. As investigações começaram em novembro de 2020, após uma grande apreensão de cocaína na cidade de Tucumã pela Polícia Militar do Pará. Só o valor dessa droga é estimado em torno de 81 milhões, com um dos grandes operadores logísticos do tráfico internacional. A polícia aponta que a organização criminosa adquiria a droga na Bolívia e no Peru e realizava o transporte aéreo com pontos estratégicos na região norte do país. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação, financiamento e tráfico internacional de drogas, organização criminosa internacional e lavagem de dinheiro praticada por organização criminosa. No sul do país, outra operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que lavava dinheiro proveniente do tráfico de drogas internacional. Foram cumpridos 18 mandados de busca, apreensão e prisão nos municípios catarinenses de Itajaí e Navegantes. Foi decretado ainda o bloqueio e a indisponibilidade de todos os bens móveis, imóveis e ativos financeiros registrados em favor dos envolvidos. Estima-se que o valor dos imóveis chegue a 130 milhões de reais. Segundo a polícia, um advogado de Navegantes era o principal responsável pela lavagem de dinheiro. A função dele era especificamente estruturar um esquema de lavagem de dinheiro, não o tráfico de drogas. Olha, lembra do advogado que arrumou uma confusão no restaurante na Asa Sul com amigos da ex-namorada e depois foi até a delegacia com uma faca, fez novas ameaças? Bom, tem um novo capítulo essa história. Agora, Josué Caleb Ribeiro Santana, de 28 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil. Vamos conversar com o Márcio Fontinelli? Márcio, boa tarde mais uma vez para você. O que foi que aconteceu dessa vez? Explica pra gente.
Pois é, Viviane, um relacionamento de apenas 15 dias. A vítima tentou encerrar esse relacionamento porque, de acordo com os advogados, ela já tinha sentido ali sinais de violência, então preferiu sair dessa relação. Parou com a relação, mas ele continuou perseguindo, o Caleb continuou perseguindo. Ele invadiu o apartamento dela, foi até o local onde ela estava. Inclusive, no dia que ela estava na delegacia registrando queixa, ele também apareceu. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse caso é o advogado dela, o doutor Éder. Doutor, obrigado pela participação do senhor. Só para a gente relembrar um pouquinho do histórico, depois que ela encerrou, fez um primeiro boletim de ocorrência contra ele. E aí o que aconteceu? Exatamente, eles tiveram um relacionamento, um curto relacionamento, 15 dias, percebeu agressividades no comportamento do companheiro e resolveu pôr fim naquele relacionamento. E passou, a partir daquele momento, a receber investidas desse companheiro que não aceitava o término do relacionamento. Com isso, foi obrigada ali a registrar um boletim de ocorrência, registrou esse boletim de ocorrência, foi procurada novamente por esse companheiro que disse que havia havido uma interpretação equivocada a respeito dos fatos, que pudessem ali modificar aquele estado de coisas. Deu então uma nova oportunidade àquela situação, preferiu não representar, não dar sequência naquele momento àquele boletim de ocorrência, mas as atitudes agressivas não cessaram. E ela aí colocou fim efetivamente nesse relacionamento, mas passou a ser perseguida, passou a ser ameaçada, passou a ser de toda forma afetada no seu psicológico e de toda ordem. E isso, ela que também é advogada, não se viu em condições e nem se deve, né, advogar em causa própria. E, portanto, nos procurou e a gente passou a tratar desse caso com a gravidade que verificamos naquele momento. Doutor, teve essa situação de que os amigos dela estavam em um restaurante aqui do Plano Piloto, eles tinham marcado de encontrar com ela, ela não apareceu porque nesse dia ela teria vindo à delegacia registrar uma outra ocorrência contra ele, e ele foi até lá, agrediu os amigos dela e depois ele posteriormente compareceu à delegacia, não é isso? Exatamente, isso está tudo nas imagens, né? Está tudo registrado, está tudo gravado. Já havia uma medida protetiva para que ele não se aproximasse dela a um espaço aí de 1 quilômetro, de 1.000 metros. E esse descumprimento vinha acontecendo. E ela comparece à delegacia naquela noite, convidada por esses amigos para estar lá naquela confraternização. Um advogado, 2 amigas, uma delas teria sido testemunha desses fatos anteriores, inclusive da tentativa da invasão dele ao condomínio dela. E ela, nesse momento, quando está aqui na delegacia registrando a ocorrência, os amigos estavam lá nessa confraternização e ele ali chega. Observe, eu gosto de registrar esse detalhe. Brasília é uma metrópole, uma capital do país, muito grande, muitos restaurantes, muito espaço para você frequentar. Eu sempre digo aos meus clientes, né, tenho 25 anos de atividade. Quando você está envolvido numa situação dessa natureza, e você vai responder um processo e quer provar que você é inocente, você evita o problema, não vai de encontro ao problema. Ele sabia que ela podia estar lá naquele dia, é por isso que se dirigiu para aquele local e sabia, e ao chegar lá, ainda que se possa imaginar, o que nós não acreditamos, que ele não sabia da presença dela ou das testemunhas ali, ao identificar naquele local deveria ter se retirado. Não deveria ter ido em contra ao problema, né? E aí você alegar legítima defesa, quando há uma premeditação, quando você vai de encontro com toda essa confusão, com todo esse problema, agride 2 mulheres, agride a proprietária do estabelecimento, agride um colega advogado, e sob alegação de uma suposta legítima defesa que, do nosso ponto de vista, não configura em hipótese alguma, é a clareza de que nossa cliente corria riscos. E corria riscos significativos. Tanto que, num primeiro momento, não recebemos a resposta que imaginávamos que receberíamos do judiciário. E tivemos que continuar insistindo para provar que era, sim, uma pessoa agressiva, que a nossa cliente não poderia ser presa no lugar do agressor, daquele que tentava atingi-la,
e que o inverso deveria acontecer. E naquela noite, então, há aquelas agressões todas, há ali um flagrante, há ali uma situação em que obriga novamente a vinda à delegacia da mulher, e enquanto a minha cliente está aqui na Delegacia de Defesa da Mulher registrando a ocorrência novamente, o agressor comparece à delegacia, passa por aqui 2, 3 vezes, isso retratado nos relatórios policiais, e num determinado momento invade a delegacia de dedo em riste, dizendo que a minha cliente era culpada de todo o mal que estava acontecendo na vida dele, e pior, com um canivete, uma faca e um líquido misterioso. Doutor, só para a gente poder conseguir completar aqui também, no caso, nesse dia da agressão aos amigos dela, ele assinou um termo circunstanciado, foi liberado, né? Ele não permaneceu preso, mas agora, aí os senhores continuaram junto com a vítima, entrando com essas medidas para garantir a segurança dela, e agora finalmente saiu a decisão de mantê-lo preso, né? O mandado de prisão contra ele, né? Quais são os procedimentos que os senhores devem adotar agora com relação a esse caso, e como é que está a vítima agora? Ela está mais tranquila? Na verdade, me permite uma pequena correção, ele foi preso, foi submetido a uma audiência de custódia e entendeu o juiz, né, porque ele comparece à delegacia e teve que ser contido pelos policiais. Aliás, poderia ter sido abatido ali, porque estava armado, ingressando numa unidade de segurança pública. Então isso era muito grave. Foi preso, apresentado à autoridade judiciária, o juiz de direito entendeu que não era o caso de prisão, determinou a ele uma série de medidas cautelares que novamente não foram respeitadas, ou seja, é muito triste nós estarmos falando aqui no SBT para os seus telespectadores de que um advogado, né, um instrumento que deve ser um instrumento de paz social, estava causando tamanhas confusões dessa natureza e hoje está preso. É lamentável, é triste para nós quando temos os altos índices aí de feminicídio em todo o Brasil, e não poderíamos deixar que isso continuasse acontecendo com a nossa cliente. Após preso, após ser liberado em audiência de custódia mediante cautelares, continua insistindo. Mas de que modo? De modo velado. Né? Vou às redes sociais e não cito o nome, mas dou a entender que apresento imagens do filho da minha cliente, de um filho menor da minha cliente, a vítima no caso, faço ilações sobre o comportamento e a vida sexual da minha cliente e uma série de situações que obrigam que a defesa, né, que a defesa da minha cliente, no caso o nosso escritório, continue pleiteando ao juízo, porque o juízo ele se movimenta mediante provocação. Nós temos que estar demonstrando ao juiz que as letras frias que estão ali não são da forma como se apresentaram. E aí então a autoridade judiciária entende a gravidade da situação e decreta a prisão preventiva por tempo indeterminado do agressor, e agora sim a minha cliente pode retornar. Nós tivemos que tirar ela de Brasília. Perfeito, doutor. Obrigado pela entrevista do senhor. Só para a gente poder finalizar, Vivi, a Ordem dos Advogados do Brasil afastou o Caleb, ele não vai poder exercer a profissão durante um determinado período. Nós entramos em contato com o advogado dele, que afirmou que no caso da agressão aos colegas da vítima, ele agiu em legítima defesa. E com relação à determinação da prisão, os advogados do Caleb consideram que a medida foi exacerbada e desproporcional. É a resposta que foi repassada para a gente. Eu volto com você, Vivi. É difícil, né? Desproporcional ficar ameaçando a pessoa dessa forma, como fala, velada, mas ali é uma insegurança enorme. Agora a gente fala que precisa ficar atento realmente, a polícia precisa ficar atento a um caso como esse, porque a gente está cansado de noticiar aqui pessoas violentas como o Caleb, que ameaçam, ficam soltas, a mulher fica com uma medida protetiva e depois acaba tendo um caso aí, uma tragédia, como inclusive do fim de semana que a gente noticiou aqui, que uma mulher foi morta lá na Feira dos Goianos, em plena luz do dia, e ela tinha medida protetiva, né, Márcio? Obrigada, viu, pelas informações. E a Polícia Civil prendeu em flagrante um casal de estelionatários que aplicava o golpe do falso Pix. Para explicar para a gente melhor esse assunto, nós convidamos o Dr. Laércio de Carvalho, que é o responsável por essa investigação.
Oi, Laércio, boa tarde para o senhor. Como é que essa dupla agia, hein? Até para a gente ficar alerta aqui, não cair num golpe como esse, né? Boa tarde, Viviane. Boa tarde aos telespectadores. Realmente, esse casal montou aí uma engenhosidade terrível para aplicar golpes no comércio, vitimou uma rede de farmácias, fizeram uma primeira tentativa, deu certo e ficaram repetindo o mesmo golpe contra unidades diferentes da mesma rede de farmácias. Eles faziam compras via WhatsApp, essas compras eram enviadas pelos entregadores da farmácia e eles faziam o entregador acreditar que haviam feito o pagamento através do sistema de Pix. Forjavam uma espécie de comprovante de Pix enviado, apresentavam ao entregador e o entregador ia embora com a convicção de que a farmácia recebera o pagamento relacionado àquelas vendas. Com isso, repetiram várias vezes o mesmo golpe e causaram prejuízo de mais de R$ 2.500 à rede de farmácias. Quer dizer, eles aproveitavam a boa-fé, né, do entregador, que achava que eles já tinham realmente pago pelo produto. Isso daí é até um alerta também importante, porque tem que ter uma comunicação, então, mais clara, né, até entre a farmácia, o estabelecimento e o entregador, para que eles não caiam nesse golpe, né, doutor Laércio? É verdade. Os golpistas, eles inventam coisas que a gente duvida. Eles chegam a forjar a emissão de um Pix, apresentam a tela do celular, muitas vezes lá no balcão do comércio. O comerciante acredita sinceramente que recebeu o valor, mas eles desenvolvem técnicas para estornar o Pix. Então é uma coisa absurda o que esses golpistas praticam. E esses aí adquiriam produtos de alto valor, como perfumes caros, cosméticos, e iam se dando bem, entre aspas, através desses golpes. Descobrimos também que eram praticantes de fisiculturismo e haviam adquirido uma quantidade enorme de anabolizantes de uso proibido. São produtos equivalentes a substâncias entorpecentes no que tange ao tratamento legal e irão também responder pela aquisição desses produtos ilegais. Doutor Laércio, eu quero depois até falar com o senhor sobre essa questão dos produtos que eles compravam, mas antes só entender aqui, quando eles faziam essa compra e mostravam ali para o entregador, né, um comprovante, eles mostravam de fato que tinham feito essa compra e depois que eles faziam um estorno, só para poder a pessoa também entender ali como que ela cai nesse golpe, no que ela tem que ficar de olho. Na verdade, eles forjavam um documento na tela do celular, simulando que haviam elaborado o Pix. Então, o entregador, muitas vezes um pouco apressado, olhava para a tela do celular, olha, acabei de fazer o Pix. Há uma coisa que esses criminosos fazem com muita habilidade para o que não presta, que é levantar os dados que vão aparecer logo após a realização do Pix. Um exemplo, ele compra de um estabelecimento e sabe que quando se compra e paga via Pix, vai aparecer o nome de fantasia da empresa ou o nome de uma pessoa física. Ele sabe quem é que realmente recebe Pix no caso de uma compra organizada, de uma compra honesta. E eles gravam aquilo. Então é bom que as pessoas saibam disso, porque isso é uma forma rotineira dos golpistas aplicarem o golpe. Eles fazem uma compra correta, dentro da lei, decoram os dados que aparecem na tela do celular quando é feita aquela compra, e aí eles repetem, olha, acabei de fazer o Pix foi para o nome de empresa tal, CNPJ tal, e ainda mostram a tela do celular. O entregador apressado olha rapidamente a tela do celular e fala, não, o pagamento foi feito. E volta para a empresa. Só depois descobre que aquele ali foi um falso Pix. Falou aí que eles compravam produtos caros, interessantes, e eles revendiam esses produtos depois? Sim, inclusive no momento da prisão desse casal, nós conseguimos recuperar quase a totalidade dos produtos que eles adquiriram nos últimos golpes, porque eles não haviam vendido ainda. Mas nós descobrimos nas redes sociais, nesses sites de venda, que eles já estavam anunciando diversos desses objetos para serem comercializados através desses sites especializados em venda. Então eles tinham aí toda uma articulação. Claro, sempre alegam estar passando por dificuldade financeira e aquela coisa toda, mas a verdade é que queriam adquirir os produtos sem pagar e passá-los adiante vendendo-os através da internet. Também esses produtos servem um alerta, porque é um risco comprar esses produtos sem saber a procedência, né, doutor Laércio?
Com certeza, produtos novos, inclusive até um absurdo que algum desses produtos estavam com rótulo da farmácia que foi vítima do golpe. Então, são criminosos que são muito disfarçados. Imagina que eles faziam essa transação toda usando o próprio telefone, a linha de telefone deles, não tinham o menor cuidado sequer de dissimular o golpe. Mandavam entregar os produtos na casa deles. Então a gente percebe que esses estelionatários eles estão cada vez mais despreocupados com a questão judicial, com a possibilidade de serem presos e estão aplicando o golpe aí à vontade, como se o Brasil fosse terra sem lei. Aécio, muito obrigada pelas explicações do senhor, viu? Trazer aqui essas informações que servem de alerta para a gente, para quem está aí no comércio. Uma ótima tarde para o senhor, viu? Muito obrigado, estamos sempre à disposição de vocês. Obrigada. E vamos para o intervalo? É bem rapidinho, eu já volto, você me espera? E agora nós vamos voltar a falar com a repórter Kátia Gomes sobre o caso do corpo de Rejane da Silva Oliveira, de 21 anos, que foi encontrado na manhã de hoje. Foi no fim da manhã. Rejane desapareceu no início da semana passada, quando estava voltando para casa, logo depois de sair da escola. Kátia Gomes ainda está no lugar onde o corpo foi encontrado, traz informações para a gente, essa notícia que a gente não gostaria de dar, né, Kátia? Pois é, Viviane, a família ainda tinha esperança de encontrar a Rejane com vida, né? Eles acreditavam que ela poderia estar ali em cárcere privado, mas infelizmente ela foi assassinada, sim. E o autor desse crime foi o Sérgio Alves, de 42 anos. Ele que já tinha condenações por estupro, estava preso, só que ganhou aquele direito, né, do saidão, a liberdade provisória. E quando ele saiu, ele não voltou, ou seja, além de ter condenação por estupro, ele ainda estava ali com o mandado em aberto por ter fugido, né, não ter voltado ali para a prisão, né? Como você resumiu bem, ela desapareceu no dia 17, na última segunda-feira, depois que voltava da escola. Logo depois disso, a polícia conseguiu identificar o Sérgio como suspeito desse crime, porque ele aparece em imagens do circuito de segurança ali próximo à casa dela. E aí também a polícia conseguiu localizar, né, um tufo de cabelo que seria dela, roupas íntimas também, uma calça e a bicicleta que ele teria roubado e depois vendido, né? Chegou até prender o receptador. E aí, procurando esse homem, ontem ele acabou cometendo um crime em Planaltina de Goiás. Ele assaltou ali uma pessoa e essa vítima denunciou a polícia. A polícia foi atrás ali na região, ele acabou se escondendo em uma área de mata. E quando os policiais localizaram ele, ele pegou uma faca e acabou cortando o pescoço, né? Não foi um corte profundo, mas ele precisou ser atendido e levado para o hospital. No hospital, Hospital Regional de Planaltina, ele confessou o crime, inclusive fez ali o desenho de um mapa de onde estaria enterrado o corpo da Rejane, que é essa região aqui onde fica o Rio São Bartolomeu e fica a mais ou menos 2 quilômetros do local onde a jovem de 21 anos foi abordada. E, inclusive, segundo testemunhas aqui, vizinhos, a mãe dele mora bem aqui próximo. Então, ela foi localizada a mais ou menos 600 metros aqui de onde nós estamos. Realmente bem dentro da mata. Foi difícil para os bombeiros localizarem, né, com a polícia também, porque ele enterrou a Rejane, ele cavou ali uma cova mais ou menos de uns 2 palmos e depois que ele cavou essa cova, ele jogou ali areia em cima dela, terra, e também colocou um cobertor. Então ela estava ali enterrada, escondida, né? Tudo justamente para dificultar a ação da polícia. A polícia também conseguiu localizar, próximo ao corpo, uma faca que possivelmente foi a faca utilizada no crime, né? Porque a polícia já descobriu que ela foi morta com pelo menos 3 facadas e também encontrou a mochila dela que ela utilizava na escola, né? Agora o corpo está no IML, a polícia vai fazer ali os exames para saber de fato, né, com quantas facadas ela foi assassinada, tentar entender ali mais ou menos o dia da morte e também se ela sofreu abuso sexual, já que o Sérgio Alves, né, já tem condenação por abuso sexual, ele teria estuprado ali pelo menos 3 mulheres. Então, tudo isso ainda vai ser desvendado. Daqui a pouquinho, Viviane, às 2 horas da tarde, né, daqui a pouquinho, falta mais ou menos 45 minutos para as 2 horas, o delegado vai conversar com a imprensa, né, a 16ª Delegacia de Polícia aqui de Planaltina está investigando o caso
E aí ele disse que vai passar todos os detalhes da investigação, né? A família, né, como inclusive nós conversamos com o Jorismar, que é primo da Regiane, a família está muito abalada, né? Tinha ainda esperança, mas infelizmente ela acabou sendo morta por um homem que já tinha condenação e foi beneficiado pelo saidão. Eu volto com você. Ele, inclusive, questionou muito bem essa questão, né, do benefício do saidão. Obrigada, Kátia. E olha, 14 pessoas foram presas por aplicarem golpes em aposentados e pensionistas em todo o país. Os criminosos tinham acesso aos dados oficiais do INSS. Veja na reportagem. Quando a polícia chegou, o call center do crime no município de São Gonçalo estava em plena atividade. 14 pessoas que se passavam por funcionários de bancos foram presas em flagrante. Elas entravam em contato com pensionistas e aposentados e ofereciam abater taxas ou cancelar o cartão de crédito vinculado ao benefício do INSS, como mostram escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. Aqui no meu sistema consta que foi enviado para a senhora um cartão de crédito consignado e ele está descontando todo mês o valor de R$ 52,25 do seu benefício. A gerente disse que já tinha cancelado isso aí, que eu quero que cancele. Aí ela falou assim, eu vou cancelar, e nunca cancelou. A estelionatária, então, passa orientações para a filha da idosa. A gente só precisa anexar no nosso sistema com qualquer identificação oficial da cliente com foto. Pode ser uma carteira de trabalho, uma identidade, um RG. É só para o próprio banco que faz a criptografia da nossa conversa verificar e escanear que é cliente e ele já liberar o cancelamento. Com os dados em mãos, os golpistas abriam uma conta digital no nome da vítima para contrair empréstimos consignados. A polícia apreendeu cadernos com as metas a serem atingidas pelos criminosos. R$50 mil por semana. Quem conseguisse, ganhava folga na segunda-feira e uma comissão de 6%. Entre os presos está Rafael da Rocha Gomes, que tentou fugir quando chegava ao call center. Ele é apontado como responsável pelo sistema que obtinha dados sigilosos do INSS. Segundo as investigações, ele negociou o serviço com pelo menos 20 empresas de empréstimos consignados fraudulentos. É como se fosse uma pescaria. Vamos selecionar esse alvo e a pessoa idosa, aposentada. O que mais chama a atenção é a vulnerabilidade do banco de dados do INSS. Este especialista em segurança patrimonial aconselha a não passar informações pessoais por telefone. Ele pergunta o seu nome, seu CPF, seu endereço. E aí as pessoas, por incrível que pareça, acabam confirmando os dados sem a pessoa falar. Então, nunca confirme ali, nunca diga os seus dados. O INSS informou que todas as informações de beneficiários que são sigilosas e que adota permanentemente políticas para garantir a segurança do banco de dados. Agora, olha só, um ladrão rendeu funcionários de um lava-jato, isso foi lá em Samambaia, e acabou roubando o carro. E de quem que era esse carro? De um tenente da Polícia Militar. O repórter Maicon Leão traz as informações e detalhes para a gente. O Maicon Leão, que estava de férias, aliás, seja bem-vindo, Maicon, e já retorna aqui, tendo que dar essas notícias de crime, de insegurança, né, pelas ruas, pelo comércio. Ele estava armado, Maicon? Oi, Viviane, boa tarde, obrigado. Tava sim, viu? Eu trago todos os detalhes a partir de agora. O crime aconteceu, era pouco antes da 1h da tarde. Esse policial trouxe o carro para lavar aqui nesse lava-jato e foi almoçar no restaurante que fica ali do lado, bem vizinho mesmo, muro com muro. Enquanto o pessoal aqui do Lava Jato fazia o serviço, o carro estava inclusive estacionado nessa vaga aqui. O pessoal almoçando ali, os outros trabalhando. Esse criminoso, ele vem caminhando, Viviane, tranquilamente pela rua aqui. Inclusive fez esse trajeto. Veio pela rua de trás aqui, caminhou, passa bem por essa estradinha aqui de cimento. Inclusive as câmeras de segurança aqui da região flagraram essa aproximação. Um detalhe que chama a atenção é que o responsável pelo Lava Jato, o locatário desse ponto, sai, Viviane, cerca de segundos antes dele. Inclusive nas imagens dá pra gente ver, sai primeiro um carro branco e segundos depois entra em cena esse criminoso. O tempo que ele gasta para render esses funcionários aqui do Lava Jato são exatos 50 segundos. Ele chega, aborda primeiro um senhor que estava aqui do outro lado, onde tinha uma moto, rende o outro funcionário que estava sentado ali almoçando. Nas imagens dá para ver nitidamente ele apontando a arma
para esse funcionário, e aí ali ele pede a chave do carro e também o dinheiro daquele dia, que era o resultado das lavagens daquele dia. Toda essa ação, Viviane, ela dura 50 segundos. E o que chama a atenção é justamente a forma, a tranquilidade, a cara de pau desse criminoso de andar aqui caminhando tranquilamente, vem, anuncia. Vale ressaltar o horário, era 12h57, ou seja, movimento intenso aqui na região. Essa área aqui ela é um pouco afastada, a gente não vê casas, tem uma área mais, uma ilha aqui, só depois tem casas, não tem um movimento intenso nessa parte, mas tem inclusive uma avenida aqui na frente do outro lado, ou seja, tem uma circulação grande de pessoas nas imediações, mas isso não intimidou esse criminoso que a gente vê nas imagens tranquilamente. Ele chega, caminha, rende o primeiro funcionário, depois já vai no segundo que estava sentado almoçando, Viviane. Pensa você, tá ali aproveitando o seu horário de almoço, às vezes poucos minutos para almoçar, e aí você é rendido ali, tem uma arma apontada para você, ele pega a chave do carro, entra no carro e vai embora em 50 segundos. O policial estava ali do lado almoçando, não deu tempo nem de sequer ver o carro embora. E aí agora fica justamente essa questão, a preocupação. Até agora o veículo não foi identificado. A gente conversou agora há pouco com esse policial, Viane, e ele passou a placa do carro, para quem está em casa puder ajudar, é um Corolla. A placa do carro, eu falo para você agora, é a PBU 9989, repetindo, é um Corolla prata da placa PBU 9989. Eu conversei agora há pouco também com um rapaz que locou esse ponto aqui do Lava Jato e ele me disse que já pretende inclusive se mudar daqui. É a primeira vez que acontece algo nessa gravidade, de entrar, de ter alguém apontando uma arma para os funcionários, mas ele disse que vira e mexe durante a noite, alguns ladrões acabam pulando aqui, fazem o que querem ali dentro e por isso ele não se sente seguro mais e vai procurar outro ponto. Mas o que fica agora, o principal objetivo é ajudar a localizar esse carro. A gente pediu até para o nosso DTV pôr na tela novamente a imagem, o momento em que esse ladrão entra aqui no Lava Jato, meio-dia, plena cara de pau, Viviane, poucos minutos para 1h da tarde, chega armado, não tem sequer a preocupação de esconder o rosto dele. A gente vê que ele tem, parece que um boné, mas não tem um cuidado de esconder o rosto ali, é uma preocupação. Chega de cara limpa, anuncia o assalto, aponta a arma. A preocupação, o medo das pessoas, já, né? Claro, quando você tem uma arma apontada para você, é de que o pior aconteça. Então, rapidamente eles colaboraram com o que esse criminoso exigia ali na hora, que era a chave do veículo, o dinheiro do dia. Ou seja, além do prejuízo do carro que foi levado por esse criminoso, tudo que eles tinham ganhado ali na parte de uma manhã inteira de trabalho foi levado por esse assaltante. A polícia já está à procura, então são duas coisas que quem está em casa pode ajudar a polícia a resolver agora. Primeiro, localizar o veículo, como a gente disse, esse Corolla prata. E segundo, se você reconhece, porque a gente sabe, né, Viviane, quem conhece a pessoa, às vezes repara o jeito que ela anda, algumas coisas, consegue identificar. Então, se você que está aí vendo as imagens dessa câmera de segurança, falou, opa, eu acho que é fulano, não precisa nem ter certeza. Entra em contato com a Polícia Civil pelo 197, que aí a polícia sim vai ter esse trabalho de ir lá checar, confirmar, opa, vem cá, você estava onde naquele dia, tal hora, e aí a polícia faz essa checagem. Mas é importante, porque uma pessoa que chega, rouba um carro como esse, em plena luz do dia, ela é capaz de fazer muitas outras coisas. Imagina, você está ali trabalhando, Viviane, isso aqui é um ponto em que tem uma movimentação intensa, várias pessoas passam aqui, deixam seu carro para lavar enquanto vai almoçar, é um ponto estratégico que ajuda, inclusive, para a pessoa, na correria do dia a dia ali, conseguir otimizar uma tarefa de lavar seu carro enquanto almoça. E aí agora, por conta desse medo, dessa preocupação, o responsável por Lava Jato agora já me adiantou que, inclusive, não pretende ficar mais aqui, que vai procurar um outro ponto por conta dessa insegurança. Porque ali, na hora do almoço, não é nem aquele horário, às vezes, no fim do dia, as pessoas têm uma preocupação maior, quando está escurecendo, vai fechar o estabelecimento. Agora, quando você vai imaginar que ali, faltando 3 minutinhos para 1h da tarde, vai entrar um rapaz armado, apontar uma arma para você enquanto você almoça e levar, primeiro, o seu dinheiro do dia ali, todo o trabalho, e segundo, levar o carro do seu cliente que estava aqui. O rapaz que foi, inclusive, é o mesmo que estava ali com a marmita que a gente viu almoçando, que ele tem que sair daqui
do Lava Jato e ir até ali o restaurante para falar: olha, amigo, eu tenho uma notícia que não é muito boa para você não, seu carro acabou de ser levado ali. Imagina você ter que passar por uma situação como essa. Então, a gente reforça o pedido, que é inclusive um pedido do proprietário, do responsável aqui pelo local, Viviane, de quem tiver qualquer informação, vou pedir novamente para o nosso DTV encher a tela com as imagens da câmera de segurança, que é inclusive aquela ali da frente, ou seja, esse criminoso ele não se preocupou nem com a câmera de segurança, porque lá do lado de fora a gente consegue ver que tem uma no poste, aqui outra bem na frente, ele chega, passa ali na frente da câmera, são duas câmeras de segurança aqui, mas nem isso inibe, não preocupa, não faz com que ele repense a atitude, ele chega, anuncia. O funcionário estava sentado e via nessa cadeira aqui, ó, inclusive pedi pro Dentinho vir com a gente, ele estava sentado aqui onde fica a contabilidade, estava a chave aqui, o criminoso chega, aponta a arma para ele sentado, ele não tem nem o que fazer. Você tem uma arma apontada para sua cara, o que você faz? Você obedece. E foi justamente o que ele fez, entregou a chave, o dinheiro, e em menos de 50 segundos, a partir do momento que esse criminoso entra no Lava Jato, ele entra no carro e vai embora. Então, reforçando o pedido, você que está em casa, se reconhecer esse criminoso ou viu esse Corolla em algum lugar, eu vou até reforçar a placa aqui antes da gente encerrar, Viviane, para quem puder ajudar, é um Corolla prata, a placa é P de pato, B de bola, U de uva, 9989. Então, quem puder, tiver qualquer informação, viu esse carro passando por aí, entre em contato com a polícia e se reconheceu, desconfiou que conhece o andado dessa pessoa que está aparecendo aí nas câmeras de segurança, entre em contato com a Polícia Civil pelo 197, né, Viviane? É isso, obrigada, viu, Maicon? E olha, manifestantes tomaram as ruas da área central no plano piloto e causaram congestionamento. Muita gente se atrasou para chegar ao trabalho, no compromisso, saíram lá do parque da cidade, pegaram o eixo monumental, foram em direção ali à esplanada dos ministérios. Vamos conversar agora com o repórter André Anelli. Oi, André, boa tarde para você. Conta pra gente que manifestação foi essa, se já acabou, né? Qual é a situação de momento aí? Parece estar tranquilo, né? Já acabou sim, Viviane. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Foi uma manifestação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Essa confederação acabou promovendo hoje o Festival Nacional de Juventude Rural. Era o 4º festival, a 4ª edição. Inclusive, esse programa realizado aqui nas imediações da Esplanada dos Ministérios já estava previsto, inclusive, pelas forças de segurança pública. O que acabou atrapalhando e agravando ainda mais a questão do trânsito nessa região foi que um acidente, um atropelamento de um ciclista por volta de 7h30 da manhã, precisou aqui da mobilização, então, não só das forças de segurança que já estavam no local, mas também do Corpo de Bombeiros e do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Esse atendimento foi feito, mas o trânsito realmente foi prejudicado. Existem relatos de pessoas que demoraram até 40 minutos para percorrer de carro a distância de 1 quilômetro, ou seja, bem mais do que uma pessoa adulta consegue fazer, cerca de 4 quilômetros em 1 hora, né? Então, foi menos da metade do desempenho de uma pessoa se ela estivesse andando a pé. O trânsito realmente ficou complicado até por volta da metade da manhã, mas neste momento o repórter cinematográfico Magno Serra, que está aqui comigo, vai mostrar que há uma tranquilidade em relação ao fluxo de carros. Esse fluxo foi restabelecido, a polícia continua aqui na região, não só para garantir a fluidez do trânsito, mas também para garantir aqui que não haja nenhuma manifestação que não esteja programada. Lembrando que manifestações nessa região da Esplanada dos Ministérios podem acontecer apenas com a comunicação das forças policiais. Foi o que aconteceu em relação a essa manifestação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, só que o que agravou a questão do trânsito foi realmente, além dessa manifestação, foi o fato de um acidente com o ciclista e a gente ainda não tem informações a respeito do estado de saúde dele. Viviane. Que bom que agora já está tudo tranquilo por aí, que foi uma manifestação também sem nenhuma violência, uma manifestação tranquila, né? Obrigada, viu, André? E resfriado, hein? Dor de cabeça, febre, são sintomas que incomodam, né? Quase todo mundo tem aquela caixinha de remédio em casa para poder ajudar, mas atenção, algumas dicas são importantes na hora de armazenar esses medicamentos. Veja só. Ivana mora com um sobrinho de 3 anos e com a avó. Todo cuidado é pouco na hora de guardar os medicamentos.
gente sempre tem o cuidado de deixar fora do alcance deles. E aqueles cuidados, né? Não deixar sobre luz, nada de lugar úmido e estar constantemente fazendo aquela revisão na data de validade da medicação. Este farmacêutico explica como os remédios devem ser armazenados com segurança. Os medicamentos eles devem ficar numa temperatura ambiente de 15 a 30 graus, para que não perca a sua estabilidade. Todo medicamento que ele vai para a caixinha, ele tem que ser conferido se ele está dentro da validade e se ele tem a sua bula. Tem um jeito certo de montar essa caixinha? Eu vi que você já separou vários medicamentos aqui. Explica pra gente como é que isso funciona. A primeira coisa é uma caixa de plástico com tampa que seja fácil de limpeza, tá? E você pode ter na sua farmacinha medicamentos que são anti-inflamatórios e analgésicos, tá? Que servem para dor e inflamação. Você pode ter também até antigripais isentos de prescrição médicas, tá? O que a gente está mostrando aqui é a organização e um SOS básico, né? Exatamente, Amanda. Aqui nós não vamos colocar os medicamentos tarjados e os medicamentos que são de uso contínuo, que aquela pessoa usa para hipertensão, diabetes, diuréticos, entendeu? Tem um cuidado que muita gente ainda não tem. Remédios que passaram da data de validade ou que sobraram de algum tratamento não podem ser descartados no lixo comum. Esses medicamentos, eles devem ser levados a um ponto de coleta disponível em farmácias e nas unidades de saúde para que sejam recolhidos por empresa especializada e então incinerados. Inclusive, aqui no DF existe uma lei que obriga as farmácias a receberem esses medicamentos e fazerem o descarte correto. Obrigada. 1 quilo de medicamento descartado incorretamente pode comprometer e poluir 500 mil de litros de água. Então isso é um efeito degradante muito ruim para o abastecimento público de água potável. Olha, em uma assembleia realizada nesta quarta-feira, os professores da rede pública do DF anunciaram greve para o próximo mês. Até lá, as aulas seguem normalmente. Segundo o sindicato da categoria, o DF tem hoje 23 mil professores que estão há 8 anos sem reajuste. No dia 3 de maio, semana que vem, um dia antes do início da greve, já é na próxima semana isso, né? O governo vai se reunir com representantes dos professores para poder tentar chegar a um acordo. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração disse que está estudando o impacto financeiro das reivindicações da categoria. E termina nesta sexta-feira o prazo para pedir a gratuidade do Enem. O Ministério da Educação já registrou mais de 1.600.000 pedidos de isenção da taxa para se inscrever na prova deste ano. O exame acontece em novembro. A mãe de Ana Paula trabalha como comerciante em São Paulo, enquanto a filha estuda para alcançar o sonho de ser advogada. O Enem pode ser o melhor caminho para chegar lá. Eu me identifico com as matérias e desde o começo do ensino médio é uma área que eu tenho pretensão de cursar. A estudante de 17 anos já pediu a isenção da taxa para se inscrever na prova. Como eu já fiz o Enem ano passado, ele já tem os meus dados e é só fazer o questionário socioeconômico que você consegue realizar. A Isabela também pediu gratuidade. Ela já terminou o ensino médio, mas era bolsista em um colégio particular. O meu sonho é fazer uma faculdade e ser a primeira pessoa da minha família a fazer uma federal. O pedido de isenção pode ser feito até sexta-feira pelo site do governo federal. Para este professor e diretor de um dos cursinhos mais tradicionais de São Paulo, a inscrição gratuita deixa o exame mais democrático. Tem vários programas que dependem do Enem com o portal de acesso. Então o Enem ele é aceito obrigatoriamente para o ProUni. O estudante pelo Enem consegue estudar fora do país e ele é aceito no SISU. No ano passado, quase 2 milhões de estudantes pediram a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. Mas nem todos foram contemplados, porque é preciso se encaixar em pelo menos um desses pré-requisitos. Cursar o último ano do ensino médio em escola pública, ter feito todo o ensino médio na escola pública ou como bolsista integral na rede privada, com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal por ser de família de baixa renda. Em 2022, pouco mais da metade dos que pediram
obtiveram a gratuidade. Importante. Quem teve o benefício no ano passado, mas não fez a prova, precisa justificar a ausência para conseguir de novo. O resultado sai no dia 8 de maio. Vinícius, que não larga as apostilas, espera conseguir a gratuidade. Ele quer ser engenheiro. Nem minha mãe nem meu pai fizeram e eu sou o primeiro a estar tentando fazer. Eu quero poder honrar isso, né? Quero poder retribuir também o que eles estão dando para mim. Olha, o Brasil queimou uma área de floresta equivalente aos territórios da Colômbia e do Chile em 38 anos. O estudo foi divulgado pela rede de pesquisas MAP Biomas. A superfície do Brasil queimada pelo fogo chegou a mais de 185 milhões de hectares entre 1985 e 2022, quase 22% do território. A cada ano, o país perdeu, em média, uma área do tamanho do Suriname para o fogo. A Amazônia e Cerrado concentraram mais de 86% de toda a área queimada no país. Só a Amazônia teve quase 7 milhões de hectares queimados por ano. Mas pela análise com base nos tamanhos dos biomas, o estrago foi maior no Pantanal, que teve mais da metade do território consumido pelo fogo. O fogo ocorreu mais no Mato Grosso, depois Pará e Maranhão. Mais de 60% da superfície queimada no país foi atingida mais de uma vez. Na Amazônia, quase metade da região sofreu com incêndios 2 a 4 vezes no mesmo lugar. Árvores da Amazônia não estão adaptadas a um contato com fogo, aquele fogo rasteiro mata as árvores, isso tem um impacto na mortalidade, nas emissões de CO2, né, nas emissões de gases de efeito estufa. O estudo sugere medidas urgentes. Tem que reduzir o desmatamento, onde o fogo é utilizado, na etapa final desse processo, e também reduzir o uso do fogo no manejo agropecuário. O IBAMA informou que desde o início do ano aumentou em 93% a quantidade de áreas embargadas, ou seja, que sofreram danos ambientais e, por isso, estão proibidas pelo órgão para uso pelos proprietários. O IBAMA diz ainda que aumentou em mais de 130% a apreensão de bens e produtos relacionados a crimes ambientais. Nos 3 primeiros meses do ano, as autuações de criminosos cresceram quase 80% de acordo com o órgão ambiental. E olha, 1 em cada 5 mulheres grávidas e com recém-nascidos enfrentam algum problema mental, isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Um projeto de canções para acalmar mães e bebês foi lançado para enfrentar esse momento desafiador. Quem é o amor da mamãe? Eu! Lara chegou há 11 meses. A notícia foi um mix de surpresa, de 1000 sensações, porque eu já tinha perdido uma outra gestação, né? Então aquele medo de perder, né? Então, mas ao mesmo tempo eu estava muito, muito feliz. 20% das mulheres que engravidam e têm bebês com menos de 1 ano de vida enfrentam algum problema mental, segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a situação é ainda mais grave. 1 em cada 4 mães sofre de depressão pós-parto, de acordo com um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz. A maternidade desperta na mulher uma mistura de sentimentos: amor, alegria, realização, mas também medo, insegurança, solidão e culpa. Num momento tão frágil, a mãe cuida, mas muitas vezes não se sente cuidada. E um projeto promete mudar isso. Músicas que acalmam o bebê e também acolhem as mamães. Calma, mamãe, que a culpa vem pegar. E pegou mesmo. A Gabriela conheceu o sentimento assim que precisou voltar a trabalhar. Quero muito ficar com a Lara, ter esse momento, né, da licença maternidade, mas ao mesmo tempo eu sou autônoma, então eu precisava voltar a trabalhar. E aí você fica naquela sensação de culpa, né? Para de se julgar e falar pro amor comandar. O Canções de Despertar foi criado por esta psicóloga contratada pela Protex Baby.
Ela ajudou a transformar em música experiências difíceis, como a amamentação. Chora, mamãe, o peito ainda dói e não é fácil amamentar. A privação do sono. Faz tempo que mamãe não dorme, dedicação enorme. São 6 videoclipes disponíveis de graça nas plataformas Spotify e YouTube, gravados por mães cantoras profissionais. Abro mão de mim, mesmo assim o amor faz valer. Elas dão voz àquilo que as mães estão sentindo, né? E, ao mesmo tempo, se aquilo está numa música, não sou só eu que sinto, outras mães também sentem. Então, é um pertencimento. As cantigas fizeram bem às mamães e aos filhos. É um momento que a criança precisa, né, para ir desacelerando, para entrar nesse soninho. Eu também já relaxo, às vezes, quando começo a ouvir. Dorme eu e ela. Bom, né? E alguém aí agora sabe o que é um queijista? É aquele que sabe tudo, história, peso, corte, enfim, tudo sobre queijo. E aqui no Distrito Federal, a gente tem uma queijista que venceu o concurso mundial realizado no Brasil. Diz a lenda que os mineiros já nascem com um pouquinho de queijo no DNA. A Marina nasceu em Minas, mas vive aqui no Quadradinho. E foi pra cá que ela trouxe o título de melhor queijista do concurso mundial de queijo do Brasil. Mas afinal de contas, o que é um queijista? O conceito é novo, surgiu há cerca de um ano e é usado para chamar a pessoa que vende queijo. Mas além de só pegar e colocar na prateleira para vender, essa pessoa tem que conseguir explicar para o cliente o que está além da embalagem, além do produto. A história do queijo até chegar aqui na prateleira para ser vendido. Para isso, a gente precisa ter conhecimentos de técnica de produção, a gente precisa saber cortar o queijo do jeito certo, porque o queijo tem etapas de maturação e quando você corta errado, você não está mostrando direito para o cliente. Além das boas práticas, né, de limpeza, enfim, tem uma série de habilidades que o queijista tem que ter, mas principalmente um respeito muito grande, um diálogo aberto muito grande com o produtor e ser de fato o olho do produtor aqui na cidade na hora de vender o queijo. E para conquistar o título, ela precisou passar por provas complicadas, como acertar o peso do corte de um queijo. Nós temos um pedaço de gruyère que os candidatos têm que cortar. A maior nota vai ser para aquele que se aproximar mais desse peso exato. O pedaço de 1 quilo, 952, 1 quilo e 06. E o pedaço de 250 gramas, 250 gramas. Aê! E claro que a gente também ia testar na prática essa técnica. 250, né? Não. Lá tinha podia errar 25 gramas. Olha, dentro da margem de erro, realmente ela sabe o que está fazendo. Não foi simples, foram 6 provas, que tinha prova oral, prova escrita, defesa do queijo, prova de harmonização, prova de corte e a montagem da mesa no final, que era uma das provas mais importantes. Então, ó, cortei um dobrado, mas eu acho que eu mostrei técnica, que é uma coisa que eu estudo há muito tempo também. E mostrei conhecimento, então eu acho que deu bom, assim. Já são mais de 6 anos se dedicando ao universo dos queijos, estudando, pesquisando, provando, cortando. Mas antes, o equipamento de trabalho dela não era esse, era este aqui. Quem observa o céu com o equipamento certo consegue ver muitas luzes, meteoros e astros todas as noites. A cidade completou este mês 49 anos, mas já deu para perceber que essa moçada aqui não tem muito o que comemorar, não. A música do parabéns rapidinho foi substituída. Eu fui jornalista, sou jornalista e atuei por 10 anos. Era de televisão também, gostava muito, adorava esse corre. E aí comecei a mudar de corre e comecei a estudar queijo e foi uma transição super tranquila, assim. Me perguntam se eu cansei do jornalismo, eu falo que nem deu tempo, na verdade. Eu arrumei outra paixão antes de cansar da paixão anterior. E dessa outra paixão nasceu a Teta, nome bem sugestivo para a loja que vende queijo,
mas se preocupa com todo o processo desde o início da produção. Quando você compra de um lojista que de fato é um queijista e compra queijos artesanais brasileiros, você está ajudando a manter uma cadeia que pode ser esmagada a qualquer momento pela indústria, sabe? Então eu acho que é um trabalho de todo mundo, claro, do produtor, do queijista, e eu acho que é uma tarefa legal do consumidor também, sabe? Alimentar esse mercado incrível que está crescendo e que precisa de todo mundo da cadeia, inclusive do consumidor consciente. Que legal, parabéns. Olha, eu adoro queijo, vou lá experimentar, porque vou continuar com a minha paixão aqui, que é o jornalismo, viu? Então, bora almoçar. Obrigada pela companhia, hein? Te espero de novo amanhã. Uma ótima tarde para você e um beijo. Tchau, tchau.